A cena se abre em uma terra distante onde um velho estava saboreando um ensopado mergulhado em molho, esculpido no pescoço de um dragão monstruoso. Uma criatura mítica o chamou, como Lu Xiao, perguntando sobre seu próximo passo à frente, e se seu pai o admiraria por derrotar um dragão tão gigante sozinho. Naquele momento, o velho olhou para o céu e, enquanto se lembrava de seus velhos dias 70 anos antes, ele chegou a um edifício monstruoso em um dia chuvoso. Naquele dia, quando seu pai chegou, Lu Xiao se aproximou dele com sua torta feita à mão, esperando elogios. No entanto, a cena tomou um rumo inesperado quando o homem derrubou sua torta no chão e lhe lançou um olhar assustador, o suficiente para fazer um garotinho mijar. Aquele homem não estava feliz que seu filho se entregasse às tarefas domésticas, em vez de praticar sua esgrima ou fazer seu treinamento de sobrevivência na montanha. Naquela época, o velho tentou proteger o garoto da raiva do pai. No entanto, ele próprio acabou sendo jogado contra a parede com um único soco dele. O homem não estava feliz nem com o pai interrompendo seus próprios assuntos familiares. De repente, Rizina, sua esposa, entrou no saguão e enfrentou o rancor do homem que a lembrou de sua responsabilidade como mãe. Rizina não concordou com a tarefa, explicando que seu único filho era Stur, aquele a quem ela deu à luz. Irritado e sem vontade de mostrar misericórdia a ninguém, o homem tentou atacar Rizina também, mas dessa vez, Lu Xiao se interpôs entre eles, argumentando para que ele parasse, assumindo todas as acusações sobre si mesmo. A atmosfera mudou de repente, e com uma voz sinistra, seu pai pediu ao garoto para chegar ao local para sua prática de esgrima. Aquele homem era ninguém menos que Aaron Hall, o espadachim mais forte do mundo, ostentando o título de Santo da Espada. Mesmo sendo pai, ele não estava mostrando nenhuma misericórdia para com seu próprio filho, Lu Xiao, a quem ele queria que herdasse o título em seu nome, tornando-o algo geracional. Desde seu nascimento, o garoto foi empurrado para aprender esgrima e outras coisas como os caminhos do Santo da Espada, e incutiu artes marciais em sua mente pequena. Algo equivalente a 20 anos de conhecimento foi engolido em sua mente de 8 anos, e ele tentou se agarrar a isso o máximo que pôde. Atualmente, mesmo em treinamento, seu pai não estava mostrando nenhuma misericórdia. O garoto tentou o seu melhor também, mas foi derrubado em um instante. Não era apenas por causa de sua incapacidade, mas era devido a uma doença desconhecida que o comia por dentro. Embora Lu Xiao estivesse ofegante de dor, Aaron deu o golpe final e disse a ele que não poderia realizar seu sonho de tornar seu filho forte o suficiente para manter o título. Ele acrescentou ainda que seu irmão, Vlina, deu à luz uma criança defeituosa, boa para nada. No final, naquela época, antes de sair do chão, Aaron declarou que Lu Xiao não era mais seu filho. Lu Xiao estava deitado no chão, prestes a perder a consciência, e então se lembrou de como sua mãe morreu logo após seu nascimento. Ele estava decepcionado consigo mesmo por não ter cumprido as expectativas de sua mãe. Depois de um tempo, quando Lu Xiao abriu os olhos, ele se viu na cama, limpo. Rizina era quem o ajudava com magia de cura para se recuperar. Lu Xiao ficou em choque ao ver que era sua madrasta cuidando dele o tempo todo. Ele já estava sofrendo de doença, bufando continuamente, buscando misericórdia. Rizina finalmente revelou que era a maldição do dragão por trás de todos os seus sofrimentos. Lu Xiao ficou atordoado. Então a bruxa esclareceu ainda mais que foi ela quem lançou a maldição do dragão sobre ele e sua mãe. Então, de repente, antes que o garoto pudesse sequer segurá-la, ela o agarrou pelo ombro e começou a gritar sobre fazer de seu próprio filho, Stur, o próximo Santo da Espada. Suas verdadeiras intenções desde o começo eram ser a mãe do próximo Santo da Espada. Lu Xiao ainda estava incrédulo que uma mulher tão imunda tirou a vida de sua mãe apenas por uma causa tão impecável. Rizina ainda pediu que ele se preocupasse consigo mesmo em vez de sua mãe, pois ele seria abandonado e mandado para as montanhas onde os monstros estavam prosperando. Foi Sharon, seu pai, por trás dessa decisão, o que foi ainda mais chocante para uma criança de 8 anos. Rizina, por outro lado, ainda estava rindo, e então disse a Lu Xiao que ele nunca deveria ter nascido. Ela era uma verdadeira bruxa que queria reduzir seu fardo através dos gritos de uma criança, que provavelmente seria comida para monstros. Lu Xiao percebeu naquele momento que tal risada não era algo vindo de um humano. Era como se um demônio tivesse tomado conta de um humano. Além disso, enquanto ela gargalhava, sua visão começou a ficar cada vez mais escura, que eventualmente escureceu. Mais tarde, mais uma vez, quando ele abriu os olhos, ele estava no meio de uma floresta densa, confuso. O garoto começou a vagar, olhando para o chão e para o céu. Inesperadamente, ele realmente estava em uma floresta desconhecida. Sem saber de nada, ele começou a brincar com moscas e tudo, pensando ainda em montar acampamento antes que a noite caísse. Nos minutos seguintes, ele identificou o local e, felizmente, conseguiu algumas bolotas de carvalho. Essas coisas tinham resinas dentro, que eram facilmente inflamáveis, e, como esperado, ele acendeu uma fogueira com o mínimo de esforço. Estando solitário o suficiente, ele sentou-se ao redor da fogueira, lembrando-se de seu pai desistindo dele. O garoto ficou com lágrimas nos olhos, mas as enxugou imediatamente, e então se determinou a encontrar maneiras de sobreviver nas montanhas. Mais uma vez, o destino desempenhou um papel, e ele começou a tossir sangue. Percebendo que uma convulsão chegou novamente, a dor estava ficando intensa a cada segundo, o suficiente para fazê-lo ver sua morte
mais perto, seu estômago doía mais do que o esperado devido à fome insuportável. Lu Xiao estava pronto para comer areia, mas então, ao estender as mãos, ele agarrou algo. Aquilo era mole e frio ao toque, mas, considerando sua situação, ele começou a comê-lo. A primeira mordida em si lhe deu um prazer de doçura. Foi completamente devorado pelo garoto nos próximos segundos, devido ao seu sabor suave, elegante e refrescante. O garoto gostou de cada pedacinho, e ao contrário de sua expectativa, sua convulsão parou. Por curiosidade, quando ele olhou para o que comeu, descobriu que era gosma, assustando o garoto ainda mais. No entanto, a fome estava em sua mente, então ele novamente se aproximou da gosma e deu outra mordida, mais uma vez encantado com sua doçura. Era estranho, como se todo o seu conhecimento, ele nunca tivesse aprendido que slimes eram comestíveis. Para testar se era realmente um monstro, ele o atacou com um galho de árvore quebrado, e obteve confirmação quando uma pedra mágica foi extraída dele. Na verdade, a composição de um monstro é feita de uma pedra mágica agindo como coração, e a outra concha como seu corpo. Em suma, havia duas maneiras de fazer um monstro desaparecer, seja quebrando a pedra mágica ou causando muito dano à casca externa do monstro. Foi a única razão pela qual ele foi ensinado a nunca comer a carne de um monstro. No entanto, durante a praticidade, ele entendeu que se a outra casca for danificada cuidadosamente, ignorando a pedra mágica, ele poderia comer esses monstros. O tempo passou, e no dia seguinte, Lu Xiao fez uma machadinha de amostra através de uma pedra afiada e um galho de árvore forte. Mas antes de seguir para a tarefa, ele bebeu água do rio e declarou seu objetivo de caçar e identificar os outros monstros dos quais ele poderia sobreviver. Slime foi facilmente capturado por ele, pois ele havia descoberto a melhor maneira de machucar slimes o suficiente para não fazer seus corpos desaparecerem. Mas, de qualquer forma, não foi o suficiente, e então ele decidiu ir caçar novamente, mas bem preparado dessa vez. Para a tarefa, ele decidiu fazer outra arma com a ajuda de árvores jovens e amarrou uma corda resistente de casca torcida. Saiu como um arco, feito para algo como brincadeira de criança. Flechas eram facilmente feitas, e então, ao chegar à beira do rio, ele decidiu esperar por sua presa. Ele esperou por um longo tempo, esperando que algo chegasse com certeza. As expectativas de Lu Xiao foram cumpridas quando um veado junto com sua espécie chegou ao local. Sem perder um segundo, ele carregou seu arco. No entanto, antes que pudesse sequer soltar a flecha, um filhote de veado foi levado por um pássaro enorme, como se também estivesse esperando que eles chegassem. Lu Xiao o identificou como um corvo preto, que não só ataca veados, mas também tigres. De qualquer forma, o garoto estava determinado a não deixá-lo escapar com sua presa, então ele mirou no corvo diretamente. Inesperadamente, ele acertou, e Lu Xiao revelou que havia coberto as pontas da flecha com uma erva venenosa. O corvo ainda estava no céu, e enquanto gritava de dor, ele caiu do céu, excitando o garoto ainda mais. O alvo estava ao alcance naquele momento, mas ainda havia mais um problema de extrair a carne com cuidado. Lu Xiao estava ciente do desmantelamento, mas dessa vez ele precisava ter certeza de que não danificaria muito sua casca externa, caso contrário o corvo desapareceria. Em suma, ele precisava causar sofrimento ao corvo vivo para obter seu próprio banquete. Descontente, ele se desculpou com o pobre ser e então começou a tarefa após primeiro amarrar seus olhos consoladores. O garoto realmente tinha lágrimas nos olhos enquanto usava sua arma, mas Lu Xiao continuou com a tarefa, pois ele tinha que comê-la se quisesse sobreviver bem. Muito tempo se passou e, finalmente, Lu Xiao conseguiu segurar a carne do peito de alguma forma. Assim que isso aconteceu, o corvo desapareceu, deixando a pedra mágica para trás. O que se foi, e então Lu Xiao decidiu aproveitar a bela carne sem penas. O próximo passo para o homem era identificar se aquela carne era realmente comestível, e para verificar o mesmo, ele chamou os monstros viados de antes. Para chamar a atenção deles, ele deixou cair um pedaço de carne neles, e eles comeram sem quaisquer efeitos colaterais, o que deu ao protagonista a garantia de que estava tudo bem. A preparação começou, e ele decidiu temperá-lo primeiro com sal grosso, e então cortá-lo bem fino para ser espetado em um galho. Então, assim que o grelhado começou, Lu Xiao começou a babar. Quer estivesse meio cozido ou não, ele tirou o galho, e logo na primeira mordida, ele ficou muito encantado com seu sabor. Falando sobre a carne, Lu Xiao percebeu que seu umami era viciante, e havia uma quantidade abundante de gorduras também, o que a tornava mais suculenta que frango. Sem falar muito, ele empurrou outros pedaços também, e esqueceu completamente que estava comendo carne de monstro. Depois de um longo tempo, ele tinha algo bom para comer, então o garoto comeu até não ter mais nenhum centímetro de espaço. A questão ainda permanece: por que ele não teve uma única convulsão durante todo aquele dia? De repente, uma voz ecoou em seus ouvidos, gritando que a visão noturna havia sido obtida. Isso assustou Lu Xiao, mas as coisas se esclareceram quando ele olhou para frente e pôde ver tudo claramente, mesmo no céu escuro. Era inacreditável que ele tivesse adquirido uma habilidade tão repentinamente. Para contextualizar, habilidades eram habilidades especiais projetadas para melhorar habilidades físicas. Em segundo lugar, elas só poderiam ser adquiridas por meio de imensa prática, ou passando por provações na igreja. Lu Xiao sentou-se no chão, tentando raciocinar sobre sua aquisição de habilidades, e então, depois de um momento, contemplou se era por causa dos monstros que ele comia. Era uma possibilidade, como os livros esclarecem que havia ervas que melhoravam a capacidade física, então pode haver uma chance de que a carne de dragão tivesse algum outro efeito colateral
além de nutrientes. Mais uma vez, ele tinha algo em que confiar, o que o ajudaria a sobreviver naquela floresta difícil e o deixaria ganhar o respeito de seu pai. Olhando para a lua crescente, foi então que Lushel Hall e Tristan começou sua pesquisa sobre monstros e uma vida de sobrevivência nas montanhas. Conforme os dias e noites passavam, Lushel construiu um esconderijo em uma árvore enorme, contando os dias que já fazia um ano inteiro desde que ele foi enviado para aquela montanha. Seu esconderijo foi construído por um morcego pica-pau, que era seguro devido ao cheiro do morcego pica-pau. No ano passado, Lushel se acostumou com a vida na montanha e estava indo bem graças às habilidades e ferramentas de caça que adquiriu. Suas convulsões estavam indo bem, e o garoto estava desejando vencer a ameaça um dia com certeza, pois era de manhã. O café da manhã daquele dia era sobras de peixe grelhado, ovos de codorna e alguns vegetais. Devido a todos os problemas, o protagonista estava indo bem, pois estava saudável, vivo e tinha uma abundância de comida para sobreviver. No entanto, qualquer coisa em excesso se torna sombria, e era o mesmo para ele com carne grelhada. Pressionando a cabeça, ele desejava uma panela, que pudesse ser útil para cozinhar ou ferver. Usando suas habilidades, ele tentou o seu melhor para fazer algumas panelas e frigideiras. No entanto, ele nunca teve sucesso. Ou as folhas resistentes ao calor não eram suficientes para fazer camadas adequadas, ou a argila quebrou. No final, ele ficou novamente preso com carne grelhada. Naquele dia, de repente, seus olhos caíram sobre uma formiga de ferro. Esses monstros eram classificados pelos aventureiros como classe I, algo do tamanho de um cachorro grande, um oponente formidável e difícil de matar. A intuição de Lushel lhe disse que era um batedor, o que esclareceu que o ninho doméstico estava planejando mudar de local. Em suma, se eles construíssem um ninho ao redor daquele local, sua própria sobrevivência naquele lugar seria preocupante. Levando isso em consideração, ele pegou sua arma e pulou de seu lugar para se livrar dela. Sendo confiante o suficiente, ele a chamou. No entanto, assim que a formiga começou a correr em sua direção, ele tentou atraí-la para um local específico. Foi frustrante até para o monstro ser primeiro chamado para longe e depois perseguido. Por outro lado, foi mais fácil para ele, pois durante o ano passado, ele correu o suficiente, o que o tornou mais forte e maior. As ervas também estavam do seu lado. Ponderar sobre isso fez perder a concentração, e ele caiu de cara no chão. A formiga de ferro aproveitou a chance e então o atacou com um pulo repentino. O fim estava próximo, mas ele de alguma forma conseguiu se esquivar do ataque usando uma corda. Inicialmente, não era para salvá-lo, mas para prender o monstro atraindo para o local da rede. Ele conseguiu e aprendeu com sucesso em sua rede. A rede era feita de seda, esculpida de uma aranha da floresta, um monstro de nível D. Seu próximo passo foi ferir a formiga de ferro, o suficiente para cortar sua casca usando uma faca grossa. Seu eixo estava de alguma forma trabalhando em sua concha. Para a faca, ele estava usando os dentes de um monstro chamado alicate de rato. O garoto ainda se sentia culpado por sua tarefa de machucar um monstro vivo, mas pensando em sua sobrevivência, ele continuou com sua tarefa e então esculpiu com sucesso uma concha, boa o suficiente para ser usada como um pote. Após coletar todos os itens de que precisava, ele tornou a morte fácil para o monstro de uma só vez. A pedra mágica apareceu, e ele gentilmente agradeceu pela contribuição. Indo mais longe, ele foi testar a panela de ferro, pensando em ferver água nela. A cada bolha que passava, os olhos do garoto ficavam brilhantes. Finalmente, ele gritou de excitação por ter conseguido uma panela que não vazava e era super resistente. Seus olhos brilhavam até mesmo com o pensamento de diferentes tipos de comida que ele poderia preparar com a ajuda daquilo. Para o almoço, seus olhos estavam presos em carne de javali bebê. De acordo com as informações, também era um monstro de classificação I, um estágio juvenil de um monstro gigante de classificação B. Normalmente, eles se movem em rebanhos ao redor dos gigantes, mas ele conseguiu pegar um deles por meio de uma armadilha de rede de seda. A carne já estava marinada, e para o próximo passo, ele cortou a carne em pequenos pedaços de cubo e então a escaldou em água fervente por alguns minutos para eliminar o odor. Seguindo todos os procedimentos, ele finalmente conseguiu preparar a carne de javali assado. Parecia tão bom, e como sempre, a primeira mordida deu ao protagonista um prazer celestial. Depois de muito tempo, ele tinha algo tão bom, que era difícil descrever como a comida parecia naquele momento. No instante da mordida, era possível sentir a suculência se dispersando por toda a boca. Era muito melhor do que a carne grelhada fedorenta, e em pouco tempo, mais uma vez, o garoto gordo terminou a panela de uma vez. Mesmo na hora do alívio, ele estava pensando em pegar um pouco de molho de peixe e bife para torná-lo ainda melhor. Lushel estava vivendo sua melhor vida, especialmente o dia que passou tão bem. Pelo resto do dia, ele tinha tantas ervas para estudar, e o prazer de esculpir material de monstros já estava do seu lado. Em suma, a vida nas montanhas estava ficando bem gratificante. Era hora de ele ir para casa, mas algo inesperado estava esperando em seu lugar. No momento em que ele estendeu a mão para trás, seus olhos se arregalaram quando sua toca foi completamente destruída no meio. Em uma inspeção mais detalhada, ficou claro que toda a sua comida foi roubada. Então, para verificar o que se alimentava do seu próprio inventário anual, ele subiu em uma árvore enorme, esperando que fosse uma espécie de floresta. No entanto, ao limpar, descobriu-se que era um troll, o ápice da floresta. Embora fosse a primeira vez que Lushel o via, ele sabia que precisava mudar de local, pois as chances de sua sobrevivência ali eram quase nulas. Naquele dia, o
garoto decidiu ficar ainda mais forte, então pelos próximos 10 anos ele deu tudo de si em treinamento e ganho de massa. 10 anos depois, em um dia em que o Troll estava perseguindo uma pequena criatura mítica, ele estava perto demais para esmagá-la com o balanço de um bloco, mas Lu Shao veio em seu socorro. Ele não tinha esquecido o que aquele ápice tinha feito com sua casa, então naquele dia ele estava determinado a derrubá-lo sozinho. Lu Shao correu em sua direção com sua espada, e o ápice o bloqueou com seu bloqueio. Para o ataque, ele balançou o bloqueio, dando o poder de entendimento do Rei da Floresta. Lu Shao mudou suas táticas em um instante, então lançou seu tiro de fogo. Foi apontado para o olho, deixando-o cego e permitindo que o protagonista acertasse um ataque. Embora o corte fosse superficial, ele continuou seu tiro de fogo continuamente. Não muito tempo, e o campo de batalha estava completamente cercado por fogo, e Lu Shao estava esperando por algo. Como esperado, o ápice tirou sua língua enorme e monstruosa. Lu Shao revelou que os Trolls eram escondidos e tinham glândulas sudoríparas subdesenvolvidas. Era a razão pela qual eles colocavam suas línguas para fora para regular sua temperatura corporal. Aproveitando a chance, Lu Shao atacou sua língua e a cortou, sabendo que era um ponto fraco. O calor estava aumentando e também a raiva do monstro. Enquanto fervia de raiva, ele tentou agarrar o protagonista. Ele teve sucesso, mas estava confuso, pois não havia nada em suas mãos. Lu Shao teve sucesso e, usando o marionetista das sombras, ele violou sua defesa. Então, antes de atacar, ele usou a visão de raio-x para encontrar seu ponto vital. Assim que ele conseguiu, ele o atacou, obtendo esclarecimentos de que um monstro tinha seus circuitos mágicos contendo uma grande quantidade de energia mágica. Uma vez que ele é atacado, fica difícil para sua sobrevivência. Em suma, com aquele ataque, o ápice desapareceu totalmente. Lu Shao ficou feliz com sua conquista, que ele ganhou após o trabalho duro e treinamento que ele fez pelos últimos 10 anos. Durante toda aquela batalha, ele se esqueceu completamente da criatura mítica que ele estava segurando em sua bolsa. Sendo infantil o bastante, Lu Shao pediu um pouco de folga, dizendo que foi ele quem o salvou do ápice. Foi Coral, cujo comportamento mudou um pouco de repente, e quando ele perguntou, foi revelado que a pobre criatura estava com fome. Ponderando que deveria alimentá-lo, seus olhos encontraram a língua do Troll, e mesmo que fosse bem nojenta, ele a cozinhou e grelhou e foi experimentar a fatia grossa do bife de língua. Como sempre, sua primeira mordida lhe deu excitação absoluta. Por gentileza, ele serviu uma porção para Coral também. Coral aproveitou ao máximo, mas o destino jogou um jogo diferente, e logo ambos estavam cercados por uma manada de monstros, o suficiente para chamar isso de uma pequena debandada. Foi o cheiro do bife que os atraiu. Lu Shao estava diferente de antes, então ele imediatamente ficou em guarda, pegando sua espada e chamando por eles, usando sua nova habilidade de grito de guerra. Desta vez, Coral veio na frente e gritou alto, aterrorizando os monstros e também o protagonista. Ele se perguntou se aquele monstrinho também era capaz de usar a habilidade Valkyrie. Coral não parou por aí, e então saiu para atacar a pequena debandada sozinho. Cada movimento seu funcionava como um golpe, derrubando um bando de monstros de uma vez. Na verdade, o Valkyrie atordou temporariamente um oponente, congelando-o em seu próprio local. Bem a tempo, Coral terminou de matar todos eles, e Lu Shao agradeceu por ser o salvador daquela vez. Coral começou a andar e Lu Shao o seguiu. Ele acabou em um local, todo destruído, provavelmente restos de uma luta entre dois grandes monstros. Coral trouxe para Lu Shao uma pedra mágica dos escombros, esclarecendo que ele próprio estava sozinho enquanto seus pais lutavam e foram para o céu lutando contra o Troll. Essa percepção o lembrou de seu passado sombrio, e lágrimas encheram seus olhos. Mesmo que ele tivesse ficado mais forte nos últimos 10 anos, ele ainda não estava nem um centímetro mais perto de seu pai. Durante toda a sua ponderação, Coral estava tentando consolá-lo, e então Lu Shao agradeceu por isso. Sua gentileza aumentou quando ele viu um amigo naquela pequena criatura, e então a chamou de Alma, que era uma palavra antiga que significava heróico. Alma riu como se amasse o nome. Naquele momento, uma grande sombra passou por cima, que foi revelada como sendo um dragão. Aqueles dragões apareciam várias vezes por ano, e seu vislumbre era o suficiente para fazer os Trolls se esconderem em seus ninhos com medo. Naquela época, ele se perguntou se conseguiria matar um dragão, e se o fizesse, seu pai poderia aceitá-lo. Com esse pensamento, ele olhou para aquele monstro e então decidiu que iria matar aquele dragão. Assim, ambos os amigos caminharam para a escuridão da floresta, e mais 60 anos se passaram. Levou muito tempo para ele ganhar confiança para enfrentar o dragão. Alma estava preocupada, então Lu Shao zombou dele, perguntando se ele era o que estava ficando velho devido à idade. No entanto, Alma estava preocupada com o velho, devido à sua idade e rugas. De qualquer forma, o protagonista ainda gostava de seu rosto fofo de volta de sua tenra idade, mas então decidiu seguir em frente para a batalha de sua vida. Os parceiros estavam prontos, e enquanto o dragão se dirigia a eles, Lu Shao informou seu amigo que as fêmeas de dragão eram quentes o suficiente para derreter pedras. A batalha finalmente começou, e eles estavam enfrentando o monstruoso dragão maligno supremo sozinhos. O dragão deu o primeiro passo e lançou um sopro de chamas, como esperado pelos parceiros. Alma foi quem fez o contra-ataque, atacando-o com um farol alto. No meio daquela luz brilhante, Lu Shao avançou com sua espada, a matadora de dragões, e lançou seu primeiro ataque. O dragão maligno desviou em um instante e então atacou o velho com sua cauda. De alguma forma, Lu Shao conseguiu segurar seu ataque, mas
mas esse tempo foi o suficiente para o dragão lançar um ataque mortal com sua pata. Lu Xiao estava esperando por essa chance, e então ele sinalizou Alma para seu ataque, a fim de congelar seus movimentos. Lu Xiao aproveitou a chance e então novamente cortou com o matador de dragões várias vezes em vários locais. O dragão maligno manteve sua compostura e então usou seus olhos amaldiçoados, deixando seu corpo totalmente paralisado. Alma percebeu que não era bom, então ele se esforçou para proteger seu parceiro. Claramente, ele o salvou e estava corando no momento. Lu Xiao agradeceu pela ajuda. Durante a luta, ele sabia desde o começo que se seu pai estivesse lá, o dragão maligno não poderia ter sobrevivido tanto tempo. Mais uma vez, ele correu para a batalha pensando em quão forte seu pai era, e suas últimas palavras foram que ele o chamou de um produto defeituoso. Mais uma vez, ele estava perdido em seus próprios pensamentos, e o dragão aproveitou a chance para liberar seu sopro de chamas mais uma vez. Lu Xiao estava se considerando um produto defeituoso, pois levou 60 anos para derrubar um dragão. Sem que ele soubesse de tudo, ele sobreviveu à chama do dragão devido à sua habilidade de resistência ao calor. O dragão estava tremendo pela primeira vez em batalha, então Alma percebeu que ele estava tentando escapar. No entanto, não era como se Lu Xiao fosse deixar aquele monstro fazer isso, pois mesmo que ele não tivesse alcançado o nível de seu pai nos últimos 60 anos, todos os seus 3 estágios de vida, infância, idade adulta e velhice, tinham dado tudo por aquele momento. Pensando nisso, ele lançou mais um golpe, e dessa vez foi o suficiente para derrubar aquele monstro. O dragão maligno finalmente caiu, tossindo sangue, confirmando que os parceiros haviam derrotado o dragão supremo. Como sempre, Lu Xiao foi desmantelar o dragão. Ele primeiro agradeceu ao dragão pela carne, e então começou a desmantelá-la. Era uma carne linda, algo com a melhor textura. Durante o caminho de volta, Alma estava babando e se perguntando o que eles teriam no menu. Lu Xiao, por outro lado, estava pensando em ter algo mais leve devido à sua idade avançada. Seu ninho naquela época eram as raízes de uma velha árvore. Ele havia usado ferramentas para torná-lo confortável por dentro. Nos últimos 70 anos, ele passou por várias tentativas e erros em sua pesquisa. Lu Xiao havia organizado tudo para sua sobrevivência, de grãos e vegetais a vinagre, temperos orientais, açúcar, sal, molhos e várias ervas e especiarias. Todo esse conhecimento foi adquirido por ele comendo a besta mágica Simur, uma sábia. Era hora de ele fazer um banquete de dragão, e ele o cortou gentilmente com sua ferramenta, liberando sua maciez e brilho. No meio disso, ele já havia decidido o que serviria a Alma, e o que estava guardando para si. Depois de um pequeno problema, o banquete estava pronto, e por aquele momento, era o grande shabu-shabu do dragão. Alma não gostou, pois queria bife, e como sempre, mergulhou a carne no molho, e na primeira mordida, ele gostou divinamente. Alma estava adorando as expressões de seu parceiro, e então ele explicou que era devido ao molho, feito de vinagre, mirin, molho de soja e um pouco de suco cítrico. Esse molho recém-nomeado era ponzu, perfeito para shabu-shabu. Lu Xiao continuou seu banquete, e Alma também se empanturrou. A primeira mordida também lhe deu um prazer celestial. Eles tinham bastante, e então comeram até ficarem totalmente empanturrados com aquele banquete. Depois de um pequeno descanso, Alma finalmente perguntou a ele sobre seu próximo passo, e se ele iria visitar seu pai. No fundo, Lu Xiao estava ciente de que seu pai poderia ter falecido devido à expectativa de vida humana. Por outro lado, Alma estava preocupada que ele ficaria sozinho quando Lu Xiao fosse embora. Então, Lu Xiao decidiu continuar vivendo naquele lugar. A atmosfera mudou, e eles estavam aproveitando o tempo. Tudo mudou um pouco, pois ambos começaram a brilhar. Seus corpos começaram a queimar. Tudo estava mudando, dando um vislumbre de que sua maldição foi suspensa. Alma de repente mudou para sua idade jovem anterior. Como esperado, a mesma coisa aconteceu com Lu Xiao, pois ele também se transformou em seu eu jovem, algo como 8 anos de idade. Chocante para ambos, pois foi por causa da carne de dragão. No entanto, ao ser avaliado por Alma, a próxima coisa chocante foi que seu status mudou para imortal. Alma não conseguia acreditar no que via e ficou totalmente assustado com o que viu. Voltando à história, Lu Xiao Hall e Tristan, nosso protagonista, foi jogado em uma floresta densa aos 5 anos de idade. Por 60 anos, ele moldou a si mesmo e sua parceira Alma para derrotar o dragão maligno supremo sozinho. Mas depois de comer a carne daquele monstro, ele se tornou imortal. Assim, o tempo avançou rápido o suficiente, e já se passaram 300 anos. Ainda assim, Alma e Lu Xiao estavam em sua tenra idade. Alma não estava feliz com o dia tendo, mais uma vez, comida velha que eles vinham comendo há eras. Até o protagonista estava ciente de que seu cardápio estava diminuindo dia após dia. Tanto ele quanto seu parceiro estavam indo muito bem naquele momento, mesmo depois dos problemas que enfrentaram. Alma, de repente, perguntou ao seu parceiro se ele tinha algum arrependimento sobre o mundo exterior que ele queria explorar. Lu Xiao, mesmo depois de ser uma criança, tinha a mente de um homem adulto, e então em seus aspectos, ele estava indo bem ali. Aquele garoto também, sem pensar, correu dali, tendo como desculpa colher algumas frutas. Durante o caminho de volta, ele entrou na realidade, dizendo que seria mentira se dissesse que não tinha arrependimentos sobre o mundo exterior. Em suma, depois de se isolar daquelas montanhas nos últimos 300 anos, ele se perguntou se realmente existia um lugar fora daquela densa floresta. Só então, ele sentiu uma aura repentina, o suficiente para enviar arrepios pela espinha. Quando seus olhos se voltaram, ele encontrou alguns humanos deitados naquela
floresta. Depois de ver algumas pessoas vivas depois de um longo tempo, ele ficou totalmente confuso. Mas depois de perceber a situação e ver uma pessoa em uma situação de morte, ele se acalmou. Aquele homem estava à beira da morte. Então Luchel se perguntou se ele deveria ajudar aquele indivíduo ou não. Mantendo todas as probabilidades afastadas, sua humanidade o fez chamar a atenção deles. Ao contrário da condição deles, aqueles três ficaram chocados ao ver uma criança em tal lugar. Luchel começou a falar em confusão e fez os outros ficarem em silêncio por um tempo. Eles não conseguiram entender direito seu sotaque antigo. No entanto, Luchel ignorou aquele incômodo e começou a procurar em sua bolsa. Logo, ele tirou um remédio e se ofereceu para servi-lo ao paciente. A garota no grupo estava hesitando um pouco. Então o próprio Luchel tentou para mostrar que o remédio era totalmente seguro. O homem bonito ali concordou em tentar, e sem pensar duas vezes, pegou o pequeno pote e ofereceu o remédio a ele. Não demorou muito, e a condição do paciente se estabilizou. Luchel ofereceu abrigo a eles também, apontando para o local, e logo aquela garota ferida foi transferida para sua casa na árvore. Nenhum deles estava pronto para acreditar em tal luxo nas montanhas. Al também estava confuso, e a garota ali estava pronta para usar sua magia de cura assim que o paciente recuperasse um pouco de sua energia mágica. Luchel, sendo prestativo o suficiente, ofereceu algo a ela para recuperar sua força mágica. Agora acreditando de uma vez, ela engoliu a comida e começou a perder sua condição a princípio, mas sua expressão mudou em um instante. Outros ficaram chocados, e ela estava apreciando a acidez requintada como suco de fruta, algo como bolo para nobres. Naquele momento, ela sentiu uma onda pura de energia fluindo dentro de seu corpo, e ela imediatamente partiu para sua tarefa de cura. Luchel tinha realmente usado o slime mágico para criar aquele doce de recuperação. A moça continuou sua tarefa e chamou por Ariel, deusa da cura. Seus raios mágicos estavam caindo sobre a garota, e ela parecia estar voltando aos seus sentidos. A curandeira estava feliz com sua tarefa, e o herói se virou para o protagonista para agradecê-lo por isso. Sem perder um segundo, ele se apresentou como Fred, e Luchel se apresentou por cortesia também. Fred estava realmente grato a ele, e por tudo o que aconteceu lá, era realmente um mistério. A curiosidade estava no auge em seu caso, e então ele finalmente perguntou a ele sobre sua verdadeira identidade, e quem ele realmente era. Alma sabia desde o começo que ninguém iria acreditar nele se eles revelassem que eram seres imortais, e então depois de pensar bem, ele disse a eles que ele foi abandonado naquela montanha e felizmente sobreviveu com seu conhecimento de comida e medicina. De qualquer forma, o garoto não estava mentindo de jeito nenhum. Fred continuou suas perguntas e então perguntou há quanto tempo ele estava ali. O garoto murmurou suas palavras, e Fred começou a mostrar preocupação com suas ligações sobre o que ele estava dizendo. O protagonista estava esperando um ataque. No entanto, Fred se ajoelhou e, enquanto tinha lágrimas nos olhos, o abraçou, mostrando mesquinharia. Luchel não tinha ninguém há muito tempo, então ele também sorriu após conhecer uma pessoa gentil. Os outros dois também estavam preocupados com ele e, após ver isso, o garoto não conseguiu conter as lágrimas de felicidade. Aqueles aventureiros lhe mostraram o requisito básico de todo homem, seja um menino ou uma criança de 300 anos. Aquelas pequenas lágrimas se transformaram em chuva pesada com apenas 3 fraldas. Seu parceiro se lembrou de tudo depois de ver seu homem naquela condição. Todas as memórias da morte de sua mãe e do abandono de seu pai surgiram em seus pensamentos, e ele também tinha lágrimas nos olhos. Luchel enxugou suas lágrimas e tentou voltar aos seus sentidos, e perguntou a eles sobre o que estavam fazendo nas montanhas. Finalmente, eles decidiram se apresentar adequadamente. Os membros incluíam Fred, Garnet, Lichel e Maud. Esses eram os cavaleiros que serviam ao Duque de Lativia e estavam lá para recuperar as relíquias roubadas da família Lavicha dos ladrões. Esses eram os teares manuais da família, pedras sob o nariz da Ordem dos Cavaleiros, e na vez em que tentaram recuperá-los de seu esconderijo, todos acabaram sendo espancados. Resumindo, todos eles foram emboscados e forçados a fugir. Embora todos eles fossem fortes o suficiente, o que dava a indicação de que os ladrões realmente tinham alguns lutadores habilidosos, aquele grupo estava planejando atacar mais uma vez, e por cortesia mais uma vez, Luchel ofereceu ajuda. Fred negou, desculpando-se para cuidar de seu próprio problema, e Luchel concordou imediatamente também. Todos descansaram um pouco, e o anfitrião ofereceu bebidas. À noite, inesperadamente, todos os 4 estavam dormindo pacificamente, mantendo suas guardas baixas. Foi Luchel quem adicionou pó mágico nas bebidas para fazê-los dormir e recuperar a resistência. Alma era mais preocupada naquele momento, então Luchel estava determinado a ajudar aquelas pessoas, mesmo que só um pouco, e ele pediu para Alma ficar para trás para ajudá-los a se recuperar. Instantaneamente, Luchel saltou para o céu escuro e partiu para sua tarefa. Alcançando a altura, ele conseguiu ver estradas e se perguntou se a habitação havia se espalhado tanto nos últimos 300 anos. Para emboscá-los sem que eles soubessem, ele usou sua habilidade de presença e identificou com sucesso as ervas dos ladrões afiando suas lâminas. O garoto estava bem ciente de que eles não iriam passar a noite inteira naquele local devido à existência das bestas mágicas. Sem pensar 2 vezes, ele foi direto para a toca deles, deixando todos eles atônitos com a presença deles. Não era bom, mas ele nem se importava com seus atendentes, e então os
avisou para ficarem longe daqueles aventureiros. Ele continuou zombando deles para voltarem para casa, e aqueles ladrões olharam para ele com espanto. Aqueles bastardos não conseguiram conter suas risadas e acabaram rindo muito. A princípio, Luchel esperou, mas então imediatamente correu para eles, dando um golpe rápido, incapaz de um homem normal ver. Todos aqueles ladrões caíram de uma vez, pensando que quem os atacou não era uma criança com certeza. Levou todos eles para voltarem a si. No entanto, quando finalmente o fizeram, Luchel os avisou para simplesmente esquecerem o que tinham encontrado naquele lugar. O garoto estava farto, então ele usou seu 1% de magia para mostrar a eles o que eles teriam que enfrentar se repetissem ao menos uma palavra daquilo. Os ladrões ficaram aterrorizados até a espinha, e então decidiram fugir daquele lugar sem pensar duas vezes. A próxima tarefa do protagonista era procurar o esconderijo deles. No entanto, quando ele sentiu o cheiro das roupas deixadas, ele ficou muito frustrado. Mesmo assim, foi o suficiente para ele procurar, e em poucos minutos, ele chegou ao local. Dois guardas babando em relação ao portão da caverna. Luchel decidiu usar sua habilidade ultrassônica, adquirida de um monstro morcego, para entender a estrutura da caverna. Como visto, o líder deve estar atrás. O protagonista começou com a tarefa e jogou um galho para o urso para fazer os guardas adormecerem. Esses eram os galhos da floresta adormecidos, que não afetariam o protagonista. Era tão fácil, pois ele repetia a mesma coisa dentro da caverna também. Bandidos eram fáceis demais para ele, mas ainda assim ele iria liderar a tarefa de recuperação para Fred. Nesse momento, um dos bandidos se levantou, segurando suas palavras e perguntando sobre sua identidade. Luchel percebeu que ele era o líder. Usando suas habilidades de pagamento, o protagonista percebeu que a única diferença entre Fred e ele era a espada amaldiçoada. O líder o atacou primeiro com isso, mas como esperado, Luchel desviou facilmente. Os ataques continuaram dele, então Luchel continuou se esquivando. Todos aqueles golpes do líder esclareceram por que Fred perdeu no final. No meio da luta, Luchel desapareceu, chocando o homem, e então o atacou instantaneamente com um soco. A cena voltou para o esconderijo de Luchel, onde os aventureiros acabaram de acordar após um sono agradável. Luchel estava na cozinha, preparando o café da manhã para eles. Fred também sentiu que tinha dormido como uma pedra, mas mesmo assim, o protagonista não revelou seu ato. Luchel já tinha um grande domínio sobre as habilidades dos ladrões, o que esclareceu que Fred e sua equipe tinham uma grande chance. Ninguém sabia o que ele estava planejando usando uma galinha. Então, quando Fred perguntou, ele encerrou a conversa, afirmando que estava preparando o café da manhã. De qualquer forma, os aventureiros não se sentiram bem. No entanto, Luchel os acalmou e, com alma, concordou em servir-lhes algo bom. O processo de fazer frango frito começou mais uma vez, e ele cortou a carne em porções adequadas. Então ele usou ovos para marinar corretamente, batendo os ovos no frango. Em todos esses passos, ele foi muito claro e por isso foi elogiado por Fred também. Naquele momento, alguém correu até eles, desejando bom dia. Era Mildred, e ela correu diretamente para Luchel para abraçá-lo, como se estivesse sentindo a energia de um recém-nascido. Aquele abraço foi para agradecer ao garoto por sua ajuda com remédios e hospitalidade. Mildred então se apresentou como alguém do clã da Raposa Amarela, que geralmente mantém as histórias escondidas. E já que Luchel salvou sua vida, ela concordou em mostrar a ele o rabo mais fofo, visto na recapitulação do mangá. Luchel se sentiu muito atraído por ele, mas logo Alma acordou também e arrastou Luchel para si, deixando-o confortável em seu peito. Ambas as garotas começaram a brigar sobre a quem Luchel pertencia, enquanto Luchel ficou vermelho como um tomate depois de ser esmagado entre os peitos de duas moças fofas. Fred acalmou os dois, e Luchel voltou a preparar o café da manhã que estava fazendo. Outros passos incluíram fazer um hambúrguer de frango e, em seguida, adicionar vegetais, levemente mexidos em uma panela. Finalmente, tanto o hambúrguer quanto os vegetais foram colocados em dois pães para criar um delicioso sanduíche de filé de frango em tesoura. Todos ficaram encantados, mas Mildred foi a primeira a correr para dar a primeira mordida. Ela se encheu até o coração com uma única mordida e então, sem pensar duas vezes, enquanto explicava sobre isso, empurrou um pouco na boca de Richelle também. No começo ela lutou, mas se excitou quando sentiu o paraíso em sua boca também. Como uma mágica, ela se acalmou e então perguntou sobre o tipo de carne de pássaro usada naquele sanduíche. De qualquer forma, o protagonista não estava pronto para dar o nome dele, e Mildred o ajudou a superar essa questão com sua excitação. Na verdade, o protagonista tinha usado a carne de uma besta mágica chamada Elbirdre, comendo o que aumentaria sua resistência ao fogo para combater a espada mágica flamejante. Os hóspedes não gostaram que o anfitrião não estivesse tomando o café da manhã, então Mildred puxou e, enquanto oferecia um sanduíche, deu a Luchel o pensamento de que, mesmo que ele tivesse tentado por milhares de vezes, cada mordida lhe dava uma nova experiência. Essa conversa foi totalmente visível assim que ele deu a primeira mordida e viajou para o céu. Os hóspedes estavam esperando que ele se elogiasse, e ele o fez com os olhos marejados, dizendo que estava delicioso. Essas lágrimas não eram por causa de um bom sanduíche, mas por causa da sensação que ele tinha, depois de um longo tempo, de comerem juntos. Quando o café da manhã terminou, os aventureiros partiram para a tarefa, agradecendo a Luchel por tudo que ele tinha feito. Aquela onda pacífica logo se tornou caótica, quando as meninas chegaram lá para ver seu adorável Luchel partir. Mais uma vez, o líder do grupo ficou sem palavras. Luchel sabia que eles não levariam um garoto como ele para uma missão
missão tão difícil. E então, um por um, todos os membros agradeceram individualmente. Richelle o abraçou, e Garnet agradeceu pela comida. Fred levou seu tempo e agradeceu por tudo, afirmando que se eles se encontrassem novamente, ele gostaria de apresentá-lo ao seu senhor como um grande benfeitor dos Cavaleiros da Letônia. Luchel coletou tudo, e então os viu partir com bênçãos melhores. Como visto, ele não ficou tão feliz em vê-los partir, porque todos eles eram pessoas maravilhosas, pessoas que ele não gostaria que morressem. Conforme as cenas mudavam, os aventureiros já tinham chegado ao esconderijo dos ladrões. Havia uma falta ali no acampamento, assim como não havia arbustos que eles tivessem enfrentado ao chegar ao local. Do nada, Luchel estava presente lá também, cobrindo-se com algum tipo de pele. Ele era quem cuidava das emboscadas, e quanto a eles, ele estava usando peles de camaleão, que era um item mágico que camuflava e mascarava sua presença. Fred perguntou aos membros de sua equipe se eles estavam prontos para a tarefa, e todos concordaram. Então, Fred pediu a Richelle para continuar com sua magia, e ela chamou as cobras adormecidas, a serenata da serpente noturna. O primeiro ataque foi um sucesso, e eles correram para atacar, fora da expectativa deles. A caverna estava muito silenciosa. Mild viu algo estranho e chamou seu capitão. Na verdade, todos os ladrões ainda dormiam em suas camas. Isso não era algo que aventureiros como eles pudessem acreditar, mas eles concordaram. Luchel deu um passo à frente, para ajudá-los, usou seu cortador de vento para cortar algumas pedras no topo da entrada, bloqueando-a no final. Ele fez isso com um sorriso, pensando que os bandidos não sairiam da caverna. No entanto, o time de Fred ficou em guarda imediatamente, pensando que toda aquela confusão poderia fazer os inimigos acordarem. Não adiantou, pois mesmo depois de um tempo, nenhum deles acordou. No entanto, esse pensamento deu a Fred uma ideia, que se eles bloqueassem outras salas da mesma forma que a primeira, nenhum deles seria capaz de sair. Garnet assumiu a tarefa, e usou sua força bruta para bloquear as outras salas. O grupo então entrou, e Luchel estava ciente disso também, que tudo o que restava para eles era se envolver com o líder do grupo e sua espada mágica. Como esperado, eles o encontraram no final, coberto de bandagens, perguntando como todos eles chegaram lá. Fred tomou a iniciativa, afirmando que ele seria o único a enfrentá-lo sozinho. O líder os reconheceu de antes e então zombou deles se eles quisessem provar a derrota mais uma vez. Fred zombou dele também pelas bandagens e o fez perder a calma. Ele correu com sua espada mágica para o primeiro ataque, e Fred defendeu isso usando sua espada normal como um cavaleiro. Espadas se chocaram várias vezes, e os membros da equipe de Fred torceram por ele, junto com Luchel. Durante todas as batalhas normais, Fred era quem tinha vantagem, e o líder era quem estava sendo empurrado para trás. Na verdade, a esgrima do bandido era apenas coisa amadora, sem nenhuma técnica real, e por outro lado, Fred aprimorou suas habilidades lendo 2, 3 movimentos à frente com esgrima precisa. Essa diferença era o que empurrava o bandido para trás, e ele começou a pedir apoio de seus companheiros bandidos. O silêncio se espalhou por um tempo, e Fred tomou a iniciativa de lhe dizer que todos os seus homens estavam dormindo profundamente. O bandido não conseguia acreditar em tal coisa. Luchel então se lembrou de que ele nunca recuperou os arbustos adormecidos, fazendo os pobres bandidos perderem a consciência. A questão é como a equipe de Fred ainda estava acordada, e foi revelado que o protagonista havia adicionado grama crocante no sanduíche por engano. Finalmente, o ataque mais esperado do líder veio quando ele usou seu fogo de espada mágica com a intenção de transformar seu oponente em cinzas. Outros começaram a se preocupar, vendo aquele ataque furioso. Sem pensar duas vezes, Fred pulou diretamente nele, fazendo o bandido chamá-lo de idiota. Inesperadamente, Fred saiu ileso do fogo, e então investiu contra o bandido, acabando com sua vida em um único ataque. Tudo somado naquele momento, e seus companheiros de equipe perguntaram ao capitão que ele estava ferido de alguma forma. Fred ficou confuso por estar ileso, e Luchel riu, pensando que sua culinária nunca seria questionada. Seus pensamentos foram destruídos quando Mild o chamou de anjo da guarda da vitória, e cada membro da equipe agradeceu por salvar suas vidas. Os olhos de Luchel, mais uma vez, ficaram marejados, e ele se curvou diante deles por cortesia. Finalmente, todos eles voltaram para o palácio, e logo depois de 3 dias, Fred voltou para encontrar Luchel. Ele estava lá para dar a ele as boas novas de ter tido sucesso na tarefa, e ainda pediu para ele encontrar alguém. Luchel concordou e foi com ele, imaginando sobre a identidade da pessoa. Todos os outros membros da equipe também estavam esperando por ele. Uma batalha entre Mild e Richelle estava prestes a começar, mas Fred tomou a contramedida para lembrá-los de sua tarefa. De repente, todos os membros do Knight se ajoelharam, e um velho, acompanhado por um Knight e uma criança pequena, saiu da caravana. Essas pessoas estavam olhando para ele continuamente, fazendo o protagonista se perguntar qual era a identidade dessas pessoas. O velho levantou Luchel no ar e começou a rir. O homem que o acompanhava apresentou o homem como Lord Clavis from Lativia, chefe da casa Lativia. Aquele homem era Karen. Clavis era uma pessoa animada, e Luchel se perguntou por que aquele homem estava ali. Ele se apresentou novamente, para ganhar seu trovão como chefe da casa Lativia. Aquele homem se curvou diante dele, agradecendo pelo que fez pelos cavaleiros. Clavis conhecia Fred como um homem com um forte senso de dever, alguém que preferia a vida dos cavaleiros. Clavis, no final, voltou a se ajoelhar, dando-lhe o máximo respeito, e agradeceu-o como pequeno herói, oferecendo-lhe ainda mais para realizar qualquer tipo
tipo de desejo que ele pedisse. Luchel não estava pronto para isso em nenhum caso. No entanto, não era o único caso de recompensa. Clavis tinha ouvido falar de Luchel sendo abandonado por seus pais, sobrevivendo nas montanhas. Luchel ficou chocado, e Fred se desculpou por espalhar essa informação. Clavis ficou muito impressionado com ele para manter tal compostura em uma idade tão pequena, nem mesmo exigindo qualquer tipo de recompensa por um feito tão grandioso. Clavis então decidiu fazer um pedido a ele, e pediu que ele voltasse para a casa deles. Foi tão repentino, e Luchel ficou chocado. A razão por trás disso era que Lativia era uma família ducal, e se as fileiras nobres não tivessem mudado em 300 anos, então elas deveriam ser a mais alta classificação entre a nobreza. A questão era, por que Clavis queria isso? A razão era que ele queria que ele o ajudasse com sua família. Sendo direto o suficiente, ele queria perguntar a ele sobre suas habilidades farmacêuticas. Essas palavras chocaram o protagonista, e ele se perguntou se eles agora sabiam seus segredos. A razão era que ele usou seus segredos inúmeras vezes para ajudar os aventureiros. Primeiro na hora do ferimento de Millie, segundo na hora do poder mágico de Richelle, e finalmente quando ele deu as habilidades de resistência ao fogo para a equipe com seu sanduíche. Sem o conhecimento de todos eles, Luchel perguntou a razão de ele entendê-lo como um farmacêutico. Essa tarefa foi assumida por Karen Lativia. Ele lhe disse que quando examinou o doce que deu com sua magia de avaliação, ele descobriu que ele dava efeitos analgésicos e regenerativos levemente fortes simultaneamente. Por outro lado, quando seus farmacêuticos procuraram por tal medicamento em sua literatura, eles nunca o encontraram. Além disso, através de seu sanduíche, todos os cavaleiros obtiveram a habilidade de resistência ao fogo. Era a razão pela qual todos os medicamentos que os cavaleiros bebiam eram raros, dando uma indicação a eles de que ele tinha algum conhecimento raro de farmácia. A experiência de Luchel nos últimos 300 anos lhe deu a intuição de que Karen estava sendo cuidadoso ao falar. Ele estava ciente de que eles poderiam mostrar-lhe hostilidade também, para superá-lo. E era algo que nos dizia que Clavis era uma pessoa única. Tudo naquele momento estava lhe dando uma indicação para acreditar neles. E então ele pediu a todos eles um momento de sobra. Luchel voltou ao local depois de um tempo e trouxe um slime com ele. Ele ia mostrar um slime para eles. Deitado no chão, ele pediu para eles manterem os olhos no pequeno truque de mágica. A mais interessada naquele show era a garotinha. Para a introdução, ele os informou sobre o cristal de mana que fica dentro do núcleo do slime, contando ainda que, uma vez que a casca externa da criatura de mana é danificada, seu núcleo quebra e ela desaparece. O truque de mágica começou e ele cortou uma parte do lodo, fazendo com que ele não desaparecesse. Todos os outros aventureiros ficaram chocados ao ver isso e perguntaram como tal coisa é possível de ocorrer. Ele disse a eles ainda que mesmo um pouco mais de dano à pele deles faria o cristal de mana cair, levando à perda de seu corpo. No entanto, a parte tomada é salva. A razão por trás disso eram os tubos entre a concha e o cristal que transferiam mana. Esses tubos de mana eram algo que enviava sinais de autodestruição para a concha externa. Resumindo, enquanto não afetar a circulação, o monstro vive sem que o cristal de mana desapareça e a casca removida é preservada. Clavis percebeu que era a razão pela qual outras partes podiam ser extraídas, e a casca externa foi comandada a se autodestruir. Aventureiros começaram a sair furtivamente no momento em que Luchel os informou que o doce que eles comeram era algo saído dos slimes. Para impedi-los de sair furtivamente, ele comeu bem na frente dele para ganhar a crença deles de que estava tudo bem. Clavis veio na frente e elogiou o garoto por seu conhecimento, pois o garoto havia descoberto algo que era desconhecido para o mundo inteiro. Todos ficaram surpresos, mas nunca poderiam culpá-los. Luchel, ainda com o coração de uma criança, se perguntou que mesmo por uma vez, se seu pai o tivesse elogiado, então tudo ficaria bem com certeza. Parecia que aquelas lágrimas estavam saindo de todos os olhos olhando para ele, incluindo aventureiros e a família de Clavis. Luchel se desculpou com eles por manter tudo isso em segredo, mas Clavis disse a ele que Karen e ele próprio sabiam que seu doce era feito de slimes. Todos ficaram chocados ao ouvir isso, e ele ainda disse a eles que Lativia é uma linhagem de estudiosos, e ele mesmo estuda a ecologia dos monstros junto com seus deveres como chefe da família. Clavis ainda tinha uma dúvida, pois o poder que ele deu ao grupo era diferente de apenas slimes. Luchel sabia que não havia necessidade de se esconder deles, e então ele revelou que era porque eles comiam carne do pássaro do fogo do inferno. Aquele monstro nasceu de vulcões, e por curiosidade, ele se virou para Fred e perguntou se ele tinha contado a Luchel sobre a espada de fogo dos ladrões. As células cerebrais de Fred funcionaram, e ele se virou para Luchel, perguntando por que ele deu a ele sem nenhum conhecimento. Todas as cartas estavam se desintegrando naquele momento. Fred lançou inúmeras perguntas na frente dele, mas Luchel ficou em silêncio durante todo esse tempo. Como ele não falava há muito tempo, Corrine veio na frente e pediu permissão para usar suas habilidades de avaliação, e quando ele usou a habilidade, ele foi capaz de ver habilidades que eram incontáveis e não podiam ser compreendidas. Ele não se incomodou em ler, e então disse a eles que o garoto era o mais forte entre todos eles no momento. Clavis entendeu que ainda havia algo que ele estava escondendo deles, mas dessa vez Luchel estremeceu. Ele não queria mentir para eles, e então ele finalmente revelou que ele realmente estava vivendo pelos últimos 300 anos. Todas as cartas estavam no chão agora, e os ouvintes ficaram chocados. Foi tão repentino ouvir algo como viver por 300 anos nas montanhas sozinho de uma criança de 8 anos. Milde começou a rir, enquanto olhava para ele de sua idade, mas
mas Corrine veio na frente para dizer a eles que ele estava dizendo toda a verdade. A última carta de sua imortalidade também foi lançada, e deixou os membros da equipe totalmente chocados que isso pudesse ser alcançado. Luchel ficou tenso ao saber que tudo estava exposto, e ele não podia fazer nada. Nada lhe veio à mente, e então ele se virou, pensando em fugir dali, construindo a despedida. No entanto, Fred o impediu, e Clavice esclareceu também que eles iriam convidá-lo para casa independentemente da causa, e então revelou que Clavice estava planejando mandá-lo para um orfanato. No entanto, Fred insistiu em levá-lo para a família porque queria recuperar algo que Luchel perdeu ao ficar com eles. Luchel percebeu que Fred era quem estava atrás dele, mas naquela época, até Clavice queria que ele se juntasse à família. Aquele velho estendeu as mãos e então pediu que ele voltasse para sua mansão. Luchel pensou um pouco, e então novamente mascarou uma reconsideração, dizendo que ele era alguém que tinha comido vários monstros e sobrevivido naquela floresta se esforçando em várias habilidades. Todas essas coisas eram algo dando uma indicação de que ele era algum tipo de monstro. Outros olharam para ele com preocupação, mas sem o conhecimento de todos. Clavice começou a rir muito, assustando Luchel com suas palavras. A razão foi revelada que mesmo depois de comer todas essas coisas, ele poderia ser exclamado como um monstro, mas depois de conhecê-lo, ficou claro que ainda havia um coração de criança dentro dele. Luchel sabia disso também, que ele não era capaz de mudar sua personalidade, e mesmo que seu corpo fosse mais forte, mentalmente ele ainda era um garoto de 8 anos. A garotinha estava continuamente olhando para ele com olhos céticos, e Clavice esclareceu que ele não estava demonstrando nenhum tipo de amargura, pois ele próprio precisava de sua ajuda para sobreviver. Mais uma vez, ele estendeu as mãos, e Luchel começou a se perguntar sobre o que aconteceria com Alma, pois, de qualquer forma, se ele o deixasse nas montanhas, ele ficaria sozinho. Nesse momento, Alma saiu do alqueire, e Karen veio na frente de seu pai para proteger Clavice. Luchel o parou, dizendo que ele estava com ele, e era completamente inofensivo. Luchel se ajoelhou para acalmá-lo dizendo que ele não iria embora conforme a promessa, mas Alma chocou seu parceiro dizendo que ele estava lá para pedir que ele deixasse o local naquele momento. Luchel reconfirmou essa declaração, e Alma fez isso sem hesitação. Alma estava tentando agir de forma legal, como se não se importasse nem um pouco com a presença de Luchel. Todos os outros aventureiros ficaram chocados ao entender o que ele disse. Luchel os negou, e Clavice achou aquela fera fascinante. Ele estava pronto para aceitar qualquer coisa agora, pois nada o estava surpreendendo. Antes que Luchel pudesse acrescentar algo, Alma disse a ele que ele voltaria para as planícies com eles, com certeza. Luchel não estava pronto para concordar com isso, então Alma disse a ele que ele queria viver livremente dali em diante, e se ele voltasse, seria como um fardo tirado de seus ombros. Nem Milde gostou, então pense no que estaria no coração de Luchel. No entanto, quando as orelhas de Alma se contraíram, Luchel entendeu que ele mentiu. Alma então lhe disse que ele estava ciente de que se ele demonstrasse ao menos um pouco de preocupação, Luchel não iria embora. Ele queria que sua parceira vivesse livremente, fora desta montanha entre uma delas. Seu pensamento era nobre o suficiente para fazer as meninas chorarem, e então ele mais uma vez pediu a Luchel para voltar com todas elas. Luchel, sendo teimoso o suficiente, pediu que ele fosse com elas. No entanto, Alma negou afirmando que rumores eram algo que poderia arruinar sua vida. Luchel estava preocupado que pudesse ficar sozinho novamente. No entanto, Alma apontou para alguns outros trolls, afirmando que ele tinha algo que iria proteger por toda a sua vida. Alma estava tentando o seu melhor para consolar seu parceiro para sair, e no final, depois de pensar muito, Luchel deu um sinal de positivo. Ele agradeceu Alma primeiro, e então voltou para seu esconderijo para pegar algo que ele mais queria. Ele voltou para o grupo, e então mostrou sua concordância em ir com eles. Finalmente, aquela garotinha o apresentou como Lilás Lativia. Ela era tímida, e para confirmá-la, Luchel também se apresentou como um dos Tristans, dizendo a eles que ele estava sob seus cuidados então. Outros ficaram totalmente chocados com essa declaração, e então reconheceram se ele era um dos Tristans. Fred estava preocupado que seu mestre iria abandoná-lo mais uma vez. No entanto, Clavice o tranquilizou dizendo que nada disso aconteceria. Outra razão por trás disso era que o próprio Luchel era vítima da crueldade de seu pai. Finalmente, Clavice pediu que ele entrasse na caravana, pois queria contar algo sobre o período em que ele sobreviveu àqueles 300 anos. Enquanto as caravanas se afastavam, ele contou que a história remontava a cerca de 300 anos atrás, e algo que começou como uma pequena escaramuça entre nações desencadeou um conflito que se espalhou como um incêndio. A história continuou até que eventualmente explodiu em uma guerra colossal que engolfou o mundo inteiro. Aquela guerra envolveu humanos, Beastin, elfos, anões e halflings, algo como uma dança caótica das raças que se enfureceu por um período de 30 anos. Naquela maré interminável de conflito, as pessoas ficaram cansadas, espancadas e caíram, seus números diminuindo. Naquela época, eles lançaram ataques contra a humanidade, e tudo isso era o clã demoníaco. Aquela imagem estava se movendo ao redor do globo, tecendo caos e confusão entre a humanidade por eras. Aquela guerra completa parecia que os demônios estavam esperando por tal oportunidade. Em suma, as guerras da humanidade eram obra dos demônios. Mais tarde, aquela pequena faísca envolveu várias nações, algo como um movimento planejado. E então, quando a verdade veio à tona, e a humanidade começou a se unir e lutar contra o demônio, o poder do demônio ficou indefeso. Luchel ignorou tudo, e então perguntou o que havia sobre a casa de Tristão.
Tristan, e se eles morreram por aquela batalha. Na verdade, o Santo da Espada possui uma força que rivaliza até mesmo com o clã dos demônios, e era a única esperança para eles naquele momento. Lu Shao sabia que seu pai poderia ter morrido, então deve ser seu irmão o ajudando. Clavis pareceu totalmente desapontado, e ele continuou a história de que não importa o quão formidável um Santo da Espada possa ser, um herói solitário não poderia reverter as marés do destino. E assim, dia após dia, a humanidade foi implacavelmente empurrada para trás pelo poder esmagador das forças demoníacas. Finalmente, no auge do desespero, as coisas pioraram quando a única esperança da humanidade, o Santo da Espada, traiu a humanidade e se juntou aos demônios. Essas palavras para Lu Shao foram assustadoras, fazendo-o tremer. A guerra continuou, e as coisas pioraram ainda mais. Seguindo o Santo da Espada, outros começaram a desertar para o lado do demônio em todo lugar. No final, o Santo da Espada estabeleceu um reino humano dentro do território demoníaco, e aqueles que o seguiam residiam lá, chamando-o de Reino de Tristan. A humanidade já havia perdido sua esperança completa, mas, inesperadamente, com imenso poder, a humanidade restante reagiu. Com isso, as mesas retornaram em um instante. Como resultado, os demônios voltaram para sua localização, e o Reino de Tristan agora estava selado em uma barreira. De acordo com os ditados, os seguidores de Tristan ainda estavam fazendo as pessoas trabalharem como escravas. Lu Shao então entendeu a razão por trás do choque que os outros tiveram, sentindo culpa. Clavis veio na frente e então pediu para ele se livrar da culpa, removendo o nome Tristan de sua identidade. A única razão não era o sentimento, pois havia chances de que seu poder pudesse ser controlado pelos demônios. Lu Shao sabia que, conhecendo seu poder, os demônios dariam o melhor de si para colocá-lo do lado deles. Mas ele tinha certeza de que iria negar isso imediatamente se isso ocorresse. Rumores dizem que a barreira já está quebrada, e parecia que os demônios estavam planejando outra coisa para o momento. Com certeza, não demorou muito, e a caravana chegou à casa de Lativia, uma enorme mansão brilhante. Lu Shao acordou depois de um longo tempo e uma cama confortável. Clavis pediu para ele descansar um pouco enquanto isso. Ele saiu de casa e começou a acampar mesmo depois de viver em uma mansão tão grande. Durante esse tempo, o herói decidiu que daria sua vida se algo acontecesse para o perigo de Lativia. Nesse momento, Richao chegou até ele em uniforme de empregada, algo que fazia parte da casa de Lativia. Richao finalmente se apresentou como Richao, sua nova zeladora. Lu Shao não gostou de alguma forma, então Richao disse a ele que tudo é diferente de sua vida nas montanhas. Ela estava planejando dar a ele a infância que ele nunca sobreviveu. Quando tudo se acalmou, Richao procurou pela segunda zeladora, que era Milde. Sendo inteligente o suficiente, Milde estava planejando ajudá-lo à noite, mas Richao negou. Naquele momento, eles notaram a coisa do acampamento, e Lu Shao disse a eles que era assim que ele bebia água todos os dias. Aquilo também podia virar chá, pois ele jogava alguns dos grãos no ar e depois os esmagava com um cortador de vento até virar um pó fino. A essência do feijão é então extraída usando pano de algodão, e o que sai é uma bebida matinal pura. Todas as três começaram a beber. No entanto, as meninas acharam totalmente amargo no primeiro gole. O aroma era bom, mas o sabor era realmente amargo. Então Lu Shao, preocupado, decidiu adicionar açúcar e ofereceu a elas mais uma vez. Dessa vez, a expressão deles era a mesma que eles tinham com os outros pratos. Aquele prato era preparado com feijões koi, e Richao ficou chocado ao ouvir isso. Os feijões koi eram ervas mágicas raras, e comer apenas um deles aumentaria seu poder mágico, algo como joias. Para Lu Shao, era algo muito normal, pois ele costumava beber isso diariamente, o que havia maximizado seu aumento de poder mágico. Lu Shao os machucou ainda mais, ao deixar cair os restos dos feijões no jardim. Para o próximo passo, ele iria queimá-los com sua magia. Ambas as meninas ficaram realmente sem palavras, e então elas finalmente disseram a ele que os feijões estavam totalmente raros. Lu Shao não concordou com algo assim, e ele deixou cair um saco ilimitado de feijões bem na frente delas. As meninas ficaram chocadas mais uma vez, e o protagonista ainda não tinha percebido o que tinha feito naquele estágio. Nesse momento, eles ouviram os gritos de Lilis, que estava pedindo ajuda. Todos correram até ela e, depois de alcançá-la, perguntaram o que aconteceu. Parecia que estavam atrasados, e Lilis estava prestes a cair, e era protegida por Lord Venson. Ele imediatamente pediu às empregadas para começarem a tarefa, e elas o fizeram. Venson se apresentou como mordomo-chefe, e então deixou Lilis com ele, pedindo para ficar sob seus cuidados por enquanto. Preocupado, Lu Shao perguntou sobre ela, e naquele momento, eles ouviram um grito repentino vindo da casa, e ficaram mais confusos sobre o que aconteceu. Lilis disse a ele que sua mãe estava sofrendo daquela doença há muito tempo, e cada ataque de tal doença estava causando fortes sofrimentos à sua mãe. Lu Shao foi até a frente e então decidiu ajudar sua mãe naquele momento. Lá, conforme as cenas mudavam, no quarto da mãe de Lilis, inúmeras empregadas e mordomos estavam empenhados em curar os sofrimentos da senhora. Venson pediu a magia de cura, e Richelle se levantou com a tarefa. A cura dela não estava ajudando muito, e Lu Shao também veio na frente para ajudar Richelle. Ele usou seu poder da melhor forma possível para a tarefa, e esse poder não era algo de cura normal, era uma oração de anjo, uma magia avançada. Os sofrimentos de Lady estavam diminuindo de alguma forma, e então Lu Shao chamou por Lady Lilis. Ela saiu da cobertura e então correu para sua mãe instantaneamente. Sem pensar duas vezes, ela
ela fez RCP e deixou todos parados ali em choque total. Todos esperaram para ver o que aconteceria naquele momento e, do inesperado de todos, sua mãe voltou à consciência e então identificou sua filha. A família inteira ficou sem palavras com tal criação. O nome da mãe dela era Sophie, que estava preocupada com todo o sofrimento que ela havia causado a eles, mas Karen estava mais interessado no que os lírios realmente faziam. Ela se virou para Lushao, e ele mostrou a eles o doce de gosma que havia preparado. Sophie ficou assustada com essa declaração, e ele continuou dizendo que usou o mesmo remédio para curar sua doença que ele tinha há muito tempo. Clavis foi o mais chocado, pois era a única tarefa que ele pediu a Lushao. Sendo direto o suficiente, Clavis disse a Lushao que ele realmente queria que ele curasse sua esposa, Sophie. Ele revelou ainda que eles iriam usar seu conhecimento para encontrar a cura, mas tudo de repente se curou em um instante. Clavis pediu que ele exigisse qualquer coisa que quisesse como agradecimento. Lushao não estava pronto para aceitar nada, pois ele lhe disse que balas de gosma eram apenas soluções temporárias para diminuir sofrimentos, e a doença de Lady Sophie ainda não estava curada. Clavis ficou muito chocado ao ouvir, e Lady Sophie confirmou também, sobre suas pequenas dores e estômago. Os arredores ficaram tensos mais uma vez, e então Lushao disse a eles que ele mesmo iria examinar Sophie. Clavis disse a ele que a avaliação não funcionaria em nenhum caso, mas Lushao usaria sua habilidade de olho de dragão para a tarefa. Assim que ele usou essa habilidade, tudo ficou claro para o protagonista. No início, a informação que ele obteve era algo que poderia ser extraído apenas com avaliação. Finalmente, o olho do dragão quebrou a barreira para olhar ainda mais profundamente, e revelou que o sujeito estava sofrendo de uma forte maldição, algo que ainda tinha força para empurrá-la para a morte. Mais detalhes revelaram que um dragão ou item amaldiçoado equivalente foi usado para a maldição. Lushao obteve o esclarecimento de que era a mesma maldição do dragão que foi lançada sobre ele. Na verdade, nem mesmo o conjurador poderia reverter a maldição em nenhum caso, e quando Karen teve o pensamento de que seu parceiro ainda estava na mesma maldição, então como ele se levantou dela, Lushao disse a eles que ele estava ciente disso com certeza, e a única maneira de sair disso era através da carne do dragão. Clavis estava ciente de que tal coisa era com certeza impossível. Lushao negou dizendo que mesmo que ele estivesse ciente do tom do dragão, aquela imundície estava apenas interessada nos mais fortes. Lushao tinha uma pequena chance baixa, pois o dragão poderia ficar chateado com ele. Clavis havia perdido todas as suas esperanças e estava de cabeça baixa. Ele negou Lushao por tal luta, e Lady Sophie estava feliz que com o remédio anterior ela conseguiu sobreviver tanto. Lushao também estava ciente de que o dragão era o caminho mais difícil. Karen foi quem veio à frente, decidindo lutar contra o dragão, e o primeiro a se levantar e negar tal risco foi seu pai. Karen redefiniu que se seu pai estava lhe dizendo para perder toda a esperança, e apenas esperar até que sua mãe morresse bem na sua frente. Cletus não tinha resposta e então, ele concordou que seu filho partisse para a tarefa, pedindo-lhe para salvar Sophie. Ele ousou fazer isso porque tinha o título de herói, e Lushao percebeu que tal título era apenas o segundo depois do título de Santo da Espada. Nesse momento, ele percebeu que Lilis não estava feliz e saiu correndo dali. Sophie percebeu, mas o protagonista acalmou dizendo que estava tudo bem. Ele também saiu correndo atrás de Lilis e acabou em um túnel. Lá embaixo na escada, havia um lindo jardim subterrâneo. Havia inúmeras plantas mágicas, e no meio de tudo isso, Lilis estava chorando de cabeça baixa. Lushao não prestou atenção nisso, e então começou a identificar outras plantas medicinais. Lady Lilis foi quem criou todos eles para ajudar sua mãe, mas foi em vão. Ela elogiou Lushao por seu trabalho, e seu irmão estava dando o melhor de si para lutar contra o dragão, e os cavaleiros se juntariam a ele também. Seu único arrependimento era que todos estavam fazendo tanto para ajudar sua mãe, enquanto ela estava sentada, sem fazer nada. Lushao negou naquele momento, e então disse a eles que a maneira como ela havia administrado o jardim, mantendo a temperatura cuidadosa, fertilização adequada, estava dando uma indicação de que ela havia feito o suficiente por sua mãe. Ele continuou a elogiá-la, dizendo que na idade dela, as crianças costumavam brincar, e a única grama lala parecida com uma árvore que ela havia cultivado era chamada de erva mágica fantasma. Lá, ele entregou a planta daquela grama a ela, pedindo que ela desejasse saúde para sua mãe. Lilis deu o passo, e Lushao confirmou a ela que ele iria ajudá-lo com certeza com seu desejo. Mais tarde naquela noite, Lushao entrou na cozinha. O chefe negou usá-la sem permissão, e então começou a empurrá-lo para fora da cozinha em um instante. Nesse momento, o chefe de cozinha chegou, e a equipe reclamou com ele sobre o garoto ter entrado na cozinha sem avisar. Ele reconheceu o garoto, e então se apresentou como chefe de cozinha da casa de Latvia, Shano. Lushao tentou mais uma vez, e então perguntou se podia usar a cozinha. Shano negou, e então disse a ele que tinha duas razões para isso. Uma era que ele não podia permitir que ninguém com uma habilidade desconhecida usasse a cozinha, e a segunda era que, como ele era o convidado, eles não podiam deixá-lo entrar e preparar comida para os outros. Lushao estava farto, então ele gritou que não iria causar problemas, com certeza. Lilis também estava lá, e ela também implorou ao chefe de cozinha. O chefe não conseguia ver tais coisas, e então concordou com o uso da cozinha, afirmando que era por causa de Lilis que ele estava permitindo tal façanha. O chefe então perguntou o que ele iria preparar para a comida. Como Karen e os outros estavam indo para a batalha com o dragão, ele queria preparar um prato
prato especial para o sucesso de todos. O chefe ainda decidiu tomar contramedidas, afirmando que ele iria provar o prato primeiro, e então decidir se ele seria servido para a família ou não. Luchel concordou em um instante. Logo, o protagonista recebeu todas as ferramentas necessárias, e ele ficou fascinado com as ferramentas de cozinha reais. Luchel começou a trabalhar como um robô, e cortar era na velocidade da luz. Tanto a equipe quanto o chefe ficaram em choque e se perguntavam o que o garoto iria preparar com todas aquelas coisas. O procedimento para a comida era preparar os ingredientes, aquecer o óleo, assim que a fragrância explodisse. Ele colocaria os vegetais parcialmente cozidos, sal, manteiga e queijo picado no final. Foi assim que o prato final, chamado cheeseburger de Beans, foi preparado. Todos ficaram surpresos ao ver um prato tão bem preparado. Conforme decidido, ele ofereceu a primeira porção ao chefe de cozinha, e ele deu a primeira mordida. Sem expressão, ele perguntou a alguns dos outros membros da equipe também. Eles também provaram. No entanto, suas papilas gustativas levaram à mudança de suas expressões, e eles disseram que era realmente delicioso. Tudo estava perfeito no prato, e eles estavam se perguntando qual era o prato que tornava o sabor tão refinado. O chefe de cozinha identificou como vegetais secos esmagados, e o mesmo foi confirmado por Luchel. Finalmente, depois de uma longa espera, a expressão do chefe de cozinha mudou quando ele chamou o garoto de prodígio, e ele permitiu que os outros o provassem. Luchel ficou feliz, e ele também elogiou o chefe de cozinha por seu posto. Carne de porco com feijão era algo que todos tinham em seu período, mas a guerra com os demônios destruiu muito de sua cultura. Devido a esse caos, todas as receitas antigas também foram perdidas. O chefe deu o primeiro passo e então agradeceu por deixá-los provar a comida da avó mais uma vez. Luchel tinha um sentimento caloroso no coração, pois estava feliz por ter feito o prato. Lilis veio na frente também e pediu para provar. O chefe de cozinha negou, mas depois concordou, pedindo para manter aquela coisa só entre eles como seu pequeno segredo. Lilis ficou totalmente encantada com aquela mesada. Luchel ofereceu a ela, e ela também provou o banquete, e ficou totalmente encantada com aquela mordida. O chefe sabia desde o começo que o prato iria satisfazer as necessidades de todos com certeza, e Luchel então revelou que ele iria preparar outro prato também para eles. Mais tarde naquele dia, uma festa foi organizada na mansão, para celebrar a grande despedida da Batalha da Noite. O banquete começou, e Clavis animou-se por isso. Luchel veio na frente para dizer a eles que havia preparado um prato para garantir a vitória deles, e pediu que eles o apreciassem. O primeiro prato era de antes, ou seja, carne de porco com queijo e feijão. Clavis deu a primeira mordida, e ficou muito satisfeito com a primeira mordida. Richel então perguntou se havia algo especial sobre o prato, e isso acabou sendo os feijões Gankyo. Eles eram os feijões raros que aumentam a força física, mas não era algo inesperado da culinária do protagonista. Luchel não esperou muito, e então apresentou a eles o segundo prato, e todos se perguntaram o que era. Luchel foi negado primeiro pelo chefe de cozinha, pois o prato era realmente perigoso. Por perigoso, ele não quis dizer que o prato era venenoso ou algo assim. Fred ignorou todas as conversas e deu a primeira mordida, deixando os outros chocados. Ele disse que era delicioso, e então pediu uma explicação do que ele queria dizer com a palavra perigosa. Outros experimentaram, e então eles também ficaram encantados em ter o gosto. O jantar completo ficou encantado em tê-lo. Uma mordida não foi o suficiente, então outros continuaram com a segunda, e o ciclo continuou. Corinne encontrou algo e então pediu para todos pararem de comer. Luchel revelou que era delicioso, porque uma vez que alguém começava a comer, não conseguia mais parar. Outros concordaram, e ninguém conseguiu parar suas mãos. Todos se perguntaram o que era aquele prato de verdade. Luchel finalmente revelou que era uma borboleta dragão retorcida frita, o maior monstro do tipo inseto. Sua carne era parecida com peixe. Naquele momento, ele olhou para a mesa de jantar e percebeu que ninguém estava realmente ouvindo. Aquilo continuou até que a tigela de todos estivesse vazia, e foi assim que o banquete também terminou. A cena voltou, e Luchel ficou feliz que todos gostaram da comida, e ele encontrou Fred praticando até mesmo naquela hora do dia. Seus movimentos eram afiados e precisos. Ele tinha uma determinação intensa. Fred tinha acabado de ser chamado por alguém, e era Richel. Fred estava preocupado que ele não seria útil na batalha, e então não conseguiu dormir. Richel não estava preocupada, pois ela acreditava na culinária de Luchel. Fred também era teimoso em dizer que protegeria Lord Karen de qualquer forma. Em suma, ele agiria como um escudo para Karen, o que certamente era uma ameaça à vida. Richel sabia que não era esse o caminho. Fred sabia lá no fundo que não era tão forte assim, com certeza, mas, de qualquer forma, a única maneira de ajudar na batalha era agindo como um escudo. Richel estava farto, então ela gritou que Luchel nunca tinha feito um prato por esse motivo, e então foi embora, dizendo que ele nem sabia quantas pessoas iriam sofrer com sua perda de vida. Luchel viu tudo isso de trás das paredes, e estava prestes a quebrar as paredes devido ao seu poder. Cletus veio por trás, silenciando-o. Luchel estava preocupado que fosse sua comida que tivesse levado à luta que eles iriam enfrentar. Cletus negou, afirmando que, como Fred tinha um forte senso de dever, ele estava levando sua vida muito levianamente. Cletus sabia que era ele quem o pressionava, e como não queria que ele morresse, consolou Luchel por sua vida. A cena mudou mais uma vez, e todos os cavaleiros estavam prontos para a tarefa. Cletus era quem estava assumindo o comando, dizendo a todos que eles iriam lutar contra o
dragão, motivando-os ainda mais por sua coragem e lealdade. Fred deu o primeiro passo e se abaixou na frente de Cletus. Cletus entregou a ele a espada, que era a sagrada Falmeta. Outros ficaram chocados, e Fred aceitou a honra, declarando ainda que ele iria quebrar a maldição mesmo com o custo de sua vida, com certeza. Cletus não gostou das palavras, e ele novamente disse a eles que emprestar significa que ele precisava voltar vivo, e entregar a espada com suas próprias mãos. Era uma armadilha, na qual Fred caiu. Sophie também agradeceu aos homens que estavam indo para a batalha. Ela também pediu uma promessa deles de voltarem vivos. Cletus sabia que eles não poderiam negá-los. Fred percebeu isso também, e então jurou que voltaria da batalha vivo com certeza. Cletus finalmente tomou a decisão final, e então motivou todos os outros cavaleiros para a batalha. O ritual também estava presente lá. Os preparativos estavam completos, e Karin pediu a todos os cavaleiros que marchassem para a Montanha do Dragão. E foi assim que os cavaleiros de Lativia partiram. Depois de uma longa jornada, eles chegaram à Montanha do Dragão. Eles então iriam acampar para a noite, para buscar bastante descanso. A fogueira foi acesa, e cada cavaleiro foi para o chão para descansar. Karin ainda estava pensando sobre sua irmã, que lhe deu remédios para a batalha, e junto com ela uma folha de lulau como um amuleto da sorte. Conforme a noite passava, Fred mostrou a eles o mapa que Lushao havia preparado. Daquele ponto em diante, eles o abriram na montanha conforme as instruções, e de lá, de repente, algo apareceu na forma de Lushao apenas. Na verdade, ele havia se infundido dentro do mapa. Mais chocante era que ele estava falando com todo mundo. Foi então revelado que ele tinha feito uma cópia de suas memórias e personalidade para combater o dragão. Ele tinha planejado tal coisa para identificar a localização do dragão. Aquele pequeno Lushao era muito cheio de si, e estava continuamente se elogiando. Até os homens acreditavam que este era alguém um pouco volúvel. Que Lushao então foi mostrar o caminho. Os cavaleiros o seguiram sem pensar duas vezes, e logo chegaram ao penhasco da montanha. Lá, eles finalmente encontraram o dragão dormindo pacificamente. Era o dragão branco, e o papel de Lushao terminou ali também. Ele terminou sua vida, dizendo que nunca usaria o nome de Lushao na frente dele. Neldi verificou o dragão e disse a Karin que o dragão estava dormindo profundamente. Eles começaram uma discussão, e isso se transformou em uma brincadeira bem rápido. Todos aqueles gritos e brincadeiras se voltaram para o dragão, e ele, estando com raiva, perguntou quem estava lá. Levou um tempo, mas quando percebeu que estavam ali para uma tarefa, Karin tomou a iniciativa e disse que estava ali para pedir que ele quebrasse a maldição do dragão. Como a única maneira, ambos os homens também seguraram suas espadas e declararam que iriam para uma batalha. Não demorou muito, e o esquadrão completo de cavaleiros, junto com soldados e Karin, tomou formação no campo de batalha. O dragão concordou em prestar respeito à determinação deles, e a operação começou ali mesmo. Todos no grupo fizeram sua tarefa com a máxima prioridade, e o dragão se preparou para o sopro de chamas também. Garner reconheceu isso, e então pediu aos soldados para consertar a formação de defesa. Eles fizeram isso, e o dragão soltou seu sopro de chamas. A pressão era muito intensa, e o dragão sabia que eles não conseguiriam parar seu sopro apenas com aquele pequeno escudo. Fred, por outro lado, tentou apunhalar o monstro pelas costas, mas não conseguiu nem mesmo machucá-lo. O dragão se envolveu em uma conversa com Lushao, e as tropas de trás aproveitaram a chance de atacá-lo por trás. Quando ele se virou, viu que todos os soldados estavam bem e ainda podiam se mover após seu sopro. Richel então pediu o segundo ataque, e eles lançaram cordas direto neles. 1000 de outros cavaleiros escalaram com aquelas cordas. O dragão branco ficou furioso demais e arrancou as cordas de alguma forma. No entanto, era tarde, pois as tropas já estavam em seu corpo. A tarefa com seu corpo estava completa, e de repente, todas as outras tropas pularam dali. O dragão se perguntou qual era o motivo, e depois de olhar para seu corpo, percebeu que eles tinham plantado explosivos nele. Explosivos funcionavam muito bem, e Karin usou seu feitiço de vento para evitar que caíssem. Milde pensou que o dragão não suportaria isso. No entanto, sua expectativa foi frustrada quando o dragão saiu da explosão completamente ileso. Ele estava pronto para mostrar a eles qual era o verdadeiro terror do dragão divino. O dragão então usou sua cauda para acabar com vários cavaleiros de uma vez, seguido por um sopro de dragão. Richel de alguma forma tentou segurá-lo com uma habilidade de Lushao. O dragão ficou muito impressionado com eles parados na frente, mesmo depois de vários sopros. Parecia que o dragão tinha levado isso a sério. Então ele começou a jogar cavaleiros aqui e ali. Uma das tropas jogadas incluía Richel também, mas lá Fred veio em seu socorro para pegá-la no ar. Fred estava fazendo muito porque ele estava ciente de que eles ainda precisavam de sua defesa de magia. Ele então partiu para a batalha com o dragão, e investiu seu primeiro ataque. De qualquer forma, aquele ataque não estava funcionando, e Karin veio para o ataque então. Esse foi um ataque que funcionou um pouco com ele. O dragão gritou, dando clareza de que os ataques deles estavam funcionando nele com certeza. Ele precisava de alguém para agir como isca, então Fred assumiu a chance sem pensar duas vezes. O herói Karin então começou a rezar por seu poder. Por outro lado, Fred havia decidido que cortaria o monstro até que lhe restassem forças. Mas não foi uma ótima estratégia, pois o dragão logo o atacou de volta com sua cauda. A distância entre o dragão e Fred não era muito grande, e sobre ela, o dragão estava prestes a lançar o sopro do dragão. Desta vez, um
portador de vento veio e atacou o dragão de frente pela esquerda. Na indicação, foi mostrado que o herói já havia formado um contrato com o vento e estava no ar, cortando-o. Foi então que dois dos seres mais fortes do grupo estavam se encarando. Os golpes entre ambos continuaram. Karen estava lançando cada golpe com toda a sua força para derrubar o monstro. O dragão também usou seu sopro de dragão, mas o herói desviou com sua intuição. Era a batalha dos melhores. E assim parecia. Outros nem estavam interferindo para ver quem venceria aquela batalha de resistência. Fred pediu que eles avançassem, e então todos começaram a desempenhar seus papéis, seja por meio de flechas, magia ou força bruta. O tempo não passou muito tempo, e cada membro do Leviathan Knight estava lutando para ficar de pé. Finalmente, o herói Karen estava do lado perdedor, e o dragão estava bem na frente dele. O dragão elogiou o herói por sua resistência e dano infligido. Até o dragão estava exausto, mas ele foi teimoso para derrubá-los de uma vez. O dragão o atacou com sua pata, mas o herói novamente mostrou resistência e se esquivou de uma vez. Karen recuou e então invocou a deusa do vento por seu poder. Para o dragão, aquele grito parecia que ele estava lutando em vão. Nada aconteceu por um tempo, e o dragão ficou aliviado que o homem havia perdido todo o seu poder. No entanto, era seu plano desde o começo, e naquele momento, Fred veio por trás com sua espada, determinado que ele iria liberar tudo com aquele ataque. O dragão nem sequer vacilou para aquele ataque, mas seus olhos captaram algo preocupante enquanto a espada estava lentamente mudando sua aparência um pouco. A cor da espada mudou em um instante, e seus companheiros lhe disseram que a espada finalmente respondeu ao chamado. Fred percebeu isso também, e então com um grito de vitória tentou atacar o dragão. Aquele ataque foi perfeito, até o último detalhe, e quando ele acertou, o dragão começou a uivar de tristeza. O dragão finalmente estava no chão, e todos os outros cavaleiros ficaram totalmente chocados com aquele ataque. Parecia que eles venceram a batalha. O dragão estava no chão. Demorou para eles perceberem, mas o grito final foi apenas que eles conseguiram e derrotaram o dragão com certeza. Fred era o mais cansado, e logo ouviu um som de dentro da espada. Estava dizendo a ele que estava purificado por causa de suas intenções puras. Em todos os outros casos, as pessoas tentaram usá-lo com meio coração e acabaram sem nada. Fred agradeceu a Luchel por seu prato mais cedo naquela época, e a espada também ficou em silêncio após elogiar o homem do momento. Outros o chamaram, e então o cercaram em um grupo para elogiar o homem pelo que ele havia feito, algo inesperado com certeza. Sem que eles soubessem, o dragão voltou sobre suas patas, chamando-os de indivíduos barulhentos. Soldados confirmaram como ele ainda conseguia se mover, e o dragão aceitou sua derrota sem mostrar nenhuma intenção de lutar. Suas palavras eram algo em que se podia confiar, já que um dragão nunca mente na vida real. O dragão então disse a eles que se ele tivesse a intenção de derrotá-los, então seria fácil com certeza, e para mostrar uma demonstração, ele se curou instantaneamente usando seus poderes divinos. Seus ferimentos e arranhões foram curados, e ele estava brilhando. Corrine ficou chocada, e todos ficaram. Milde, mostrando seu verdadeiro caráter, foi até a cauda do dragão, dizendo que ela não havia se curado. Era algo que estava prejudicando o ego do dragão, e então ele revelou que um de seus inimigos, há muito tempo, fez isso com ele. O esquadrão noturno completo pensou naquele velho, e o sangue do dragão ferveu até mesmo com o pensamento daquele homem. O dragão saiu da conversa e pediu que descansassem, especialmente Fred. Fred negou, mas então de repente caiu de joelhos de dor. Era só o começo, pois com isso, o mapa em que Luchel estava trancado apareceu. O garoto voador começou a balbuciar sem olhar para a situação, e no momento em que ele se virou para o dragão, ambos gritaram de total descrença. Aquele garoto imediatamente se acertou dentro da folha, e os outros cavaleiros tentaram o máximo para sacudir sua presença da mente do dragão. O dragão branco percebeu que Luchel era quem os guiava até o local, e Fred concordou em um instante. O ambiente mudou mais uma vez, pois o dragão não estava pronto para tirá-los, pois eram camaradas de Luchel. Os cavaleiros disseram a ele para lembrar de suas palavras e não se afastar do julgamento. O dragão branco estava pronto para tomar qualquer lugar de sua espécie de dragão por essa causa, e então ele pediu a todos eles que seguissem para a batalha mais uma vez. De repente, mais uma vez, a atmosfera mudou, e uma música alta e suave pôde ser ouvida de algum lugar. Até o dragão ficou confuso com sua existência. Enquanto procuravam por sua erupção, acabaram nas mãos de Karen, que tirou a folha de grama que sua irmã lhe deu. O dragão também estava interessado nela. Enquanto a cena mudava de volta para a mansão, Lilise estava cuidando da grama Lulala. Ela novamente rezou para a grama pela vida dos cavaleiros e de seu irmão, desejando ainda mais que eles vencessem a prova. Luchel chegou lá e a elogiou pelo trabalho duro que ela ofereceu às plantas mágicas. Luchel sabia que Lady Lilise estava preocupada, pois aquele dia marcava o terceiro dia da equipe rumo à partida. Do nada, Luchel sentiu a presença inebriante de cima. Ele gradualmente agarrou a moça, e não demorou muito. O dragão divino apareceu bem na frente deles. Outros da mansão chegaram ao local, e Clevis também correu para salvá-los. Sem que eles soubessem, o grupo completo que seguia na expedição ainda estava nas costas do dragão. Karen se desculpou por criar a confusão e disse a eles que os feridos tinham chegado lá com o dragão. O dragão também chamou isso de um serviço de sua parte, mas Luchel não estava pronto para acreditar em algo assim. O dragão se dirigiu a Luchel, mas então pediu para que cultivava a grama Lulala vir à frente. Lilise, assustada a princípio, foi à frente com determinação,
e Lu Xiao disse a ele que iria protegê-la se algo acontecesse. O dragão as tranquilizou sobre a provocação e então perguntou à garota como ela cultivava a grama Lulala de qualquer maneira. Lilis explicou que ela usava solo do poço, secava no sol e trocava a cada 5 dias. Além disso, como ela tinha ouvido que cantar tinha um bom impacto nas plantas, ela costumava cantar também, 3 vezes por dia no porão. O dragão perguntou ainda por que ela fazia tanto esforço. Então a garotinha disse a ele que queria realizar seu desejo com aquela folha, que era voltar do teste em segurança e quebrar a maldição de sua mãe. O grupo completo de presença ouviu a resolução daquela garotinha com o coração aberto. O dragão quebrou sua superstição de que a grama Lulala era algo que faltava à vontade humana. Então naquela época, quando a folha se abriu, o dragão ouviu sua vontade pura que ela guardava na grama, e como o dragão amava sentimentos puros, ele invocou na frente deles que para cumprir o desejo daquela garotinha, ele iria levantar a maldição de sua mãe. Aquilo era magia divina, e foi a razão pela qual a grama Lulala começou a florescer. Finalmente, a grama explodiu completamente, e acendeu luzes que eram o suficiente para deixar qualquer outra pessoa cega. Aquela luz estava perfurando o céu, e entre ela, o dragão pediu para a maldição começar. A trajetória da luz mudou, e aquela luz correu diretamente para o coração de Sophie. Ela estava prestes a cair, mas Clavis a segurou de alguma forma. Todos estavam preocupados com sua queda repentina, mas quando perguntaram sobre sua condição, Sophie, com uma percepção repentina, disse a eles que a dor em seu peito havia desaparecido completamente no momento. Foi o esclarecimento de que, finalmente, a maldição do dragão foi suspensa. Na frente de toda a equipe, os dois casais se abraçaram. Lilis correu para seus pais com lágrimas de felicidade nos olhos. Karen e outros também vieram na frente, e então, junto com os cavaleiros, ajoelharam-se para parabenizá-lo de forma formal. Clavis não gostou de tal formalidade, e sua mãe chamou seu filho. A família completa deu um abraço caloroso uns nos outros e aproveitou o momento de suas vidas. Aquele cenário completo foi apreciado por Lu Xiao, e ele sorriu para ele. Ele então se voltou para o dragão para conceder-lhes tal felicidade, mas, em todo caso, ele não estava pronto para receber tais agradecimentos de alguém que havia tomado sua cauda. Clavis ouviu, e ele iniciou o passo para resolver o assunto entre ele e Lu Xiao. No entanto, o dragão sendo direto negou. Clavis avançou e tentou convencê-lo ainda mais. Karen também pediu, e então seus outros familiares insistiram. Lu Xiao ficou confuso com tamanha determinação dos outros. O dragão, sendo gentil o suficiente, pediu que perguntassem a Lu Xiao o que ele fez com ele. Clavis, sem pensar 2 vezes, virou-se para ele. Lu Xiao disse a eles que tudo começou há cerca de 100 anos, e quando ele estava sentado com ele para uma comida deliciosa. Naquela época, até a alma estava sentada ao lado deles, e quando perguntaram sobre o prato, eles com muita hesitação, declararam que era carne de dragão que iriam servir a ele. O dragão riu e pediu que dessem de qualquer forma. Era tão nojento que o dragão estava pronto para isso também, e então ele começou a agir como uma criança para tal carne ser servida a ele. Alma o chamou de dragão infantil. O próximo passo para eles era procurar um dragão que pudessem cozinhar para o banquete. O dragão branco estava pronto para comer sua própria carne. Então o protagonista decidiu cortar sua cauda. Lu Xiao partiu com a tarefa e então cortou um pedaço da cauda do dragão. Aquele ataque havia causado arrepios no corpo do dragão. Desta vez, ele começou o comportamento infantil, mas por completa dor. Lu Xiao tentou acalmá-lo, mas ele próprio regenerou a cauda e então pediu a Lu Xiao para ir embora com a preparação da comida. Para aquela época, ele decidiu fazer bife e então cozinhou o grelhado em uma pedra. O dragão estava babando no começo, mas foi negado a comê-lo de Lu Xiao. Ele esperou por mais alguns segundos, mas já estava farto, então usou sua garra para arrancar aquele bife da pedra quente. O bife estava quente demais para o dragão também, e ele acabou jogando o bife no ar, sem pensar nas repercussões que teria que enfrentar se ele caísse. Como esperado, aquele bife caiu no chão, deixando todos os 3 chocados. O dragão era o que mais sentia dor, e ele ia chorar por seu bife. Não é bom. Lu Xiao correu e então o pegou, afirmando que ele o pegou em 3 segundos, o que significava que era seguro, era mais infantil no momento, e eles agiram como se nada tivesse acontecido. As coisas se acalmaram um pouco, mas tudo mudou, pois o dragão estava muito bravo com ele para isso, e ele lançou o sopro do dragão sem pensar 2 vezes. A história terminou assim, e o dragão branco ficou bravo com ele desde então. Os ouvintes ficaram totalmente chocados ao ouvir uma história tão ridícula, e mesmo assim, os dois começaram a discutir na frente da equipe. Fred veio na frente e se desculpou pelo acidente. Por outro lado, os familiares estavam confirmando sobre a condição mental do dragão na vida real. Quando Cletus entendeu, ele chamou o dragão e então ofereceu a ele um prato especial como um pedido de desculpas. Karen imediatamente impediu Lu Xiao de dizer qualquer coisa. O dragão agiu como se não fosse cair nessa, mas, pelo contrário, ele estava babando completamente. Cletus não insistiu e saiu dali, dizendo que iria banquetear seus trabalhadores esforçados com boa comida naquele momento. Lu Xiao era quem iria cozinhar com certeza, e o chefe de cozinha estava muito pronto para montar uma pequena cozinha bem naquele lugar. Os preparativos estavam a caminho a toda pressa, e outros esperavam no amontoado para assistir como o mestre iria trabalhar. Lu Xiao se amarrou. Ele usou sua bolsa e então tirou uma carne enorme. Ele revelou que era dos carvalhos da montanha. Essas eram as feras mais resistentes e extremamente perigosas, com certeza. Mesmo aquela carne era 50
50 anos mais velha. A preocupação começou se uma carne tão velha poderia ser comida. Então, para esclarecer o problema, Lu Xiao pediu a Fred para tocar na carne para definir a pureza. No momento em que ele tocou, ele a achou totalmente macia, o que afirma que a carne de carvalho fica macia depois de ser envelhecida por tanto tempo. Resumindo, a carne de carvalho envelhecida aumenta a textura e o sabor dela. Segunda pergunta se o molde era seguro. Lu Xiao também esclareceu essa dúvida cortando e mostrando que o interior estava totalmente limpo, com certeza. Outros também vieram na frente e perguntaram sobre a carne, e Lu Xiao declarou que a carne anterior era do tamanho de uma montanha, e ele cortou apenas uma parte dela. Finalmente, a introdução da carne foi concluída, e todos eles acreditaram que seria emocionante com certeza. Clavis então se virou para o dragão, insistindo novamente, mas o dragão negou mais uma vez enquanto babava. O processo de cozimento começou, e dessa vez também, o protagonista estava grelhando a carne finamente cortada na laje de pedra. O aroma da carne era tão suave que todos começaram a babar dentro da boca. Para torná-la ainda mais atraente, o protagonista deu a ela um prato fino na pedra, e com isso, finalmente, a carne envelhecida em carvalho da montanha foi preparada. A mesa de jantar foi preparada, e todos foram convidados a comer antes que esfriasse. Clavis decidiu dar a primeira mordida, e sua faca atravessou a carne facilmente, mostrando sua maciez. Como esperado, quando ele deu a primeira mordida, os outros esperaram por sua reação. Clavis sentiu como se estivesse viajando no céu com apenas uma das mordidas. Seus elogios foram o suficiente para todos. Assim que terminou, ele viu outros pedindo permissão para a primeira mordida. Clavis se desculpou primeiro, e então pediu que eles também cavassem para pegar a melhor carne que tinham. Como esperado, a primeira mordida para eles também foi o suficiente para fazê-los sentir ternura. Eles elogiaram concisamente a carne, mas então viram que Fred não estava comendo nem uma única mordida. Ele estava preocupado com os outros cavaleiros que estavam esperando na montanha para serem reduzidos, e foi repentino para os outros cavaleiros que estavam aproveitando o banquete também. Clavis assumiu a tarefa e então o repreendeu para apenas aproveitar o banquete porque ele estava pagando toda a felicidade dos cavaleiros. Ele se desculpou e então, após uma oração sincera ao Deus, decidiu pegar a primeira mordida. Ele também estava viajando para o céu, e elogiou a maciez da carne. Lu Xiao recebeu todos os elogios, e ele estava feliz que sua culinária estava dando aos cavaleiros um bom momento agradável. Os dragões viram que o deixaram de fora totalmente, e estavam aproveitando o momento, e ignorando sua presença também. No meio da conversa, Moldi estava oferecendo a ele para abrir um restaurante, e outros também concordaram, pois seriam seus primeiros clientes com certeza. O chefe de cozinha entrou na conversa e então pediu que ele ajudasse na cozinha se quisesse, pois ele era muito bom na tarefa. Clavis também estava pronto para isso, e ele lhe deu o nome de cozinheiro do Duque. Aquele nome agradou a todos, e todos começaram a chamá-lo por aquele nome. De repente, uma garota gritou para chamar a atenção de todos. Outros ficaram totalmente confusos com aquele grito. A garota simplesmente entrou e foi direto para Lu Xiao. Ela não estava feliz apenas com o nome do cozinheiro do Duque, então pediu para renomeá-lo com o nome do cozinheiro-chefe do Duque. Todos chamaram o nome em voz baixa. Então ela começou a cantar na frente de todos. No meio do canto, todos estavam confusos sobre quem realmente era aquela menina. A real intenção da criança foi revelada quando ela começou a invadir a carne preparada por Lu Xiao e a pedir mais a cada segundo. A questão ainda permanece. Quem era aquele tipo, invadindo ali e aproveitando o banquete? Lu Xiao aproveitou o momento e então apresentou que a garota era o dragão branco. Todos os presentes ali ficaram totalmente chocados até a ponta da espinha, e não conseguiam acreditar em um dragão tão furioso daquele tamanho. Mild negou, e então aquela criança mostrou sua verdadeira força gritando de raiva. Lu Xiao acalmou novamente, e então Clavis, que a chamava de Duque, embora ela não fosse, continuou sua invasão ao banquete. Clavis aproveitou a chance para perguntar se ela iria livrar Lu Xiao do problema que ele criou. O dragão pensou um pouco, e então negou, mesmo depois de comer sua comida. O dragão branco disse a última mordida, e então disse a ele que ela só precisava de bife de dragão, e a segunda razão por trás disso foi que ele se mudou da floresta sem dizer a ela que ele iria se mudar. Novamente, quando Lu Xiao fez uma pergunta, ela ficou vermelha, e outros perceberam para onde realmente a conversa estava indo. White, percebendo que as coisas estavam piorando, decidiu deixá-lo ir, mas contra algumas das condições. Uma das condições de Clavis era que ele a recebesse como hóspede naquela casa. Outros ficaram chocados, então ela explicou que se ela estivesse lá, eles poderiam aproveitar bife de dragão quando quisessem. Clavis suspirou e então aceitou a condição sem pensar duas vezes. No entanto, parecia que Lu Xiao não gostou, e por outro lado, a pessoa mais feliz para eles era o dragão branco. Lu Xiao ainda estava confusa sobre o porquê de querer viver ali, e era a indicação de que alguém precisa ensinar um pouco àquela criança sobre os sentimentos das meninas. Lilis tentou explicar, mas então ficou vermelha, e não conseguiu completar a frase com certeza. Essa declaração fez até mesmo Lilis tropeçar, e ela pediu para ele entender por si mesmo. Nesse momento, o dragão branco veio na frente e então decidiu dar a ela uma introdução adequada naquele momento, para que todos pudessem chamá-la com o devido respeito enquanto ela estivesse sob o teto. Seu nome era Ura, e ela tinha uma cauda seguindo sua saia. Lu Xiao sorriu porque tinha a sensação de que, mesmo depois de viver por 300 anos, ele não conseguia saber nada, mas tinha aprendido muito nos últimos dias em que sobreviveu à dor.
autor, todos estavam animados, e foi assim que a noite mais comercial do mangá terminou. Clevis percebeu que a maldição havia sido quebrada, e o dragão estava vivendo naquela casa também. Estava tudo bem, e ele decidiu contar algo a Ruchel para Ruchel. As cenas se voltaram para alguns dias depois, e Luchel entrou no quarto do Duque perguntando o motivo de sua ligação. Nessa discussão, ele apresentou um papel lacrado na frente dele, afirmando que havia algo para discussão. As cenas se inverteram mais uma vez, e dessa vez Ura estava sentado ao lado deles dois para algum tipo de discussão. Aquele dia era o dia da celebração de Lady Sophie, e Ura estava bravo por ela não estar sendo honrada mesmo depois de ter sido quem derrubou sua maldição. Lelis assumiu essa tarefa para explicar a ela que aqueles que tinham demonstrado coragem para lutar contra um dragão tão formidável estavam sendo honrados, e além disso, sua família estava verdadeiramente grata a ela por ter desfeito a maldição de sua mãe. De repente, Vincent veio até ela, assustando a criança e dizendo para ela se sentar corretamente, pois ela não parecia uma boa criança.